já temos gancho para convidar Marcelo Coutinho e partir para a primeira leitura gráfica dele. Coutinho, bem-vindo, bom dia. Bom dia, querido. Tudo firme? 100%. Forte? 1000%. Então pronto, então 10.000% para a gente pensar nesse dólar e nesse índice. Bora, vamos lá? Vamos lá, pessoal, bom dia a todos. Índice do seu lado esquerdo. Bom, na minha participação ontem de manhã, logicamente era a abertura do mercado, né? A gente tinha lá um hamburguinho. O hamburguinho acabou rompendo 124,405. Esse número vocês já conheciam, tá na tela. Então, olha só, eu tô dentro do canal, o mercado deveria dar uma oscilada em função da proximidade do fundo do canal, mas o viés para mim, mega declarado, né? Se preparem, mini índice 118.253. Você tá falando uma conta rápida aí de 6 mil pontos de baixa para o índice futuro. Lembrando que você vai ter a rolagem do índice, o índice vence agora no dia 18/12 e a gente vai pegar e vai rolar para o 25. No caso do dólar, o dólar tudo sob controle, lateralizado, sobe, lateraliza, sobe. O dólar ontem rompe sem confirmação. Meia dúzia 157, esse era o nosso número. O dólar a priori deve seguir altista, ou seja, pelo menos eu tenho uma figura de alta de curto prazo, tenho um envelope de alta de longo prazo, então dólar a priori altista. Objetivo do dólar, R$ 6,427. 9,2. Bom, em função da cobertura especial que voltou o nosso olhar para a ata do Copom, nós não conseguimos entregar para vocês o overview. Vamos fazer isso agora de maneira bastante breve. Dê uma olhada no fechamento americano, ainda com base nesta segunda-feira. O Dow Jones, pelo 7º pregão consecutivo, fechando no terreno de baixa. S&P e Nasdaq avançando, com destaque para Nasdaq, né? 1,45% de avanço, superior a 22 mil pontos. Impressionante a força deste indicador que passa diretamente pelas tecnológicas. Olha só o que os futuros americanos vão sugerindo. Você acha que já tá bom, que já parou? Não. Não só a gente tem uma reversão, pensando no Dow Jones futuro, quanto a gente tem uma sequência de alta para o S&P futuro e mais 1,24% para o Nasdaq futuro. A exceção passa pelo Russell 2000, que está sendo punido diante de uma reprecificação da curva de juros americana, que agora passa a tratar dos yields de 10 anos com um retorno médio anual em 4,40%, no que era 4,15%, 4,20% semanas atrás. O Russell 2000 sofrendo, portanto, e se descolando de Dow Jones, S&P, Nasdaq. Mas olha isso aqui, por isso que você ouviu ao final, ou ao fundo, o efeito de rally natalino, né? Claramente é a chegada do Papai Noel. O Papai Noel tá chegando desde janeiro, lá nos Estados Unidos. Olha as 7 magníficas. Impressionante a realização em NVIDIA. Nós estamos vendo hoje, como vimos ontem, né? Microsoft ontem subiu 1, Apple 1,20, Google 3,5, Meta 0,6, Amazon 2,4, Tesla 6%. 6%. Já acima de 463 dólares. Amigos, NVIDIA caiu 1,68, mas a notícia está no pré-mercado que sugere que vai continuar caindo. E de repente os 131, 130 são nova realidade para o papel. Exceção feita a ele, todos os outros ou seguem subindo ou no máximo tem alguma correção saudável. Microsoft tem 0,4 de queda, Apple 0,30, NVIDIA cai mais 1,5. Google está estável, Meta também, Amazon recua 0,27, Tesla sobe mais 3%. Brincadeira, cara. Olha aqui, ó, tabela da volatilidade, DXY, beirando 107 pontos, o VIX quase se aproximando dos 15, aqui já é uma região de, opa, dá uma segurada aí no apetite pelo risco, levemente, tá? Rompendo os 15, nós teríamos levemente esse recado. Yields de 2 a 4,27%, yields de 10 a 4,42%, aqui que mora a notícia. Lembrando que nós tivemos uma inflação ao produtor mais salgada e uma inflação ao consumidor em linha com o imaginado, mas as evidências que vão se avolumando sugerem um patamar menor de espaço para redução de juros por parte do Fed ao longo de 2025. Daqui a pouco a gente continua com o overview. Vamos contextualizar essas chineladas que aconteceram ao fundo, porque o Indifut incorporou o viés de alta, 0,40% de ganho, 123.910 pontos. Já o dólar deu uma escorregada um pouquinho maior para baixo, em 0,17% de recuo, R$ 6,148. O Coutinho fala. Vamos lá, pessoal. Bom, o mercado acabou de abrir, então assim, sem grandes novidades, tá? O mercado pode
nessa primeira hora reacoplar. Então, assim, pouco importa, fiquem atentos, tá? O dólar ali no 0 a 0, fazendo um hamburguinho do seu lado direito, ele é altista. O índice do seu lado esquerdo, ele sobe em detrimento de todo esse viés baixista, inclusive do rompimento de 124.405. Então, assim, ok, normal, vai lá pro intraday, dá a fibada, verifica direitinho como é que tá, ou como é que estão as tendências no intraday e vai tranquilinho. Vamos deixar o mercado acoplar primeiro, o mercado acabou de abrir e aí a gente vai desenhando ele ao longo do dia. Perfeito, Coutinho. Faz a fibada do fechamento do Ibov no dia de ontem, porque foi um fechamento bem diferente do índice futuro, né? Eu cheguei a trazer isso no esquenta mais cedo. O índice futuro fechou com uma queda mais significativa do que o índice à vista. Gerou um gap, inclusive, entre os dois. E agora o Ibov, né? O Ibov fechou ontem numa queda de 0,84%, fechou em 123.560 pontos. Temos virada! Virada na doleta, dólar subindo 0,11% agora, tá bastante volátil, hein? 0,17, 0,19, renovando máxima atrás de máxima, R$ 6,169. Ibov? E aí, vamos pro Ibov, depois já emenda no... doleta? Vamos primeiro na doleta? Vamos trazer a doletinha, porque ela é a notícia agora, porque tá subindo cada vez mais, viu, Coutinho? 0,20% agora de alta. Tá bastante volátil, mas tá nesse patamar aí de 0,20% de alta. É o que eu falei, né? Sobe, lateraliza, sobe. Você tem envelope de alta na longa. Você tem esta reversão na curta. A gente pode rapidinho ir lá pro gráfico de 5 minutos. No caso, eu uso 4. Então, olha só o dólar rompendo R$ 6,150. Sobe, lateraliza, sobe. Envelope de alta desenhado no intraday. Objetivo do dólar no intraday, meia dúzia, 190. No caso do Ibov, que o Diego pediu, Ibov eu vou colocar aqui do seu lado esquerdo. O Ibov rompe 123.560, foi o que fecha, a figura do Ibov está aqui para você. O Ibov, assim como o índice futuro, tem o rompimento parcial no dia de ontem. O Ibov, números 123.946, se tudo der certo, Ibov 117,163. Que loucura essa virada do dólar, hein? Essa é uma loucura meio não louca. Quando eu digo loucura meio não louca é porque não dá pra chamar de loucura o dólar subindo. O dólar subindo é a tendência, então ninguém pode se dizer surpreso. Agora, não deixa de ser uma brusquidão enorme, né? Porque em questão de 5 minutos a gente viu a moeda americana abrir os trabalhos para baixo, partir para 0,20 de alta, agora ela já volta a cair de novo, 0,02%, R$ 6,158. Há essa apreensão, meio silenciosa para alguns, mais explícita para outros, de que o Banco Central intervenha de novo. E em intervindo, o Banco Central volta a bater naqueles que estão comprando a moeda americana. Essa insegurança de em qual patamar o BC vem para cima faz com que você possa até ter um comedimento no ímpeto comprador da moeda americana. Volta a cair 0,12%, R$ 6,151. O Coutinho já falou também do Ibov à vista, ele passa a ser atração a partir das 10, como você sabe, e a nossa cobertura segue. Nós temos nas próximas faixas aqui muita gente importante para você ouvir. Lá pelas 9h15 a gente vai cumprimentar o Massa. De maneira remota, ele vai atualizar as posições dele, o que ele está fazendo com esse dólar, como ele está se posicionando para a Bolsa. É a galera da trincheira que vai no mercado da unha, o mercado da unha. Oportunidades no pique. E na trincheira, nesta guerra, que é o mercado todo dia, Gabriel Junqueira se junta ao nosso time a partir das 9h30. Na faixa das 10, soma-se a cobertura aqui, o glorioso Guto Cerávulo. E teremos também o retorno do Alex. Na faixa das 11 tem Fernando Marques e Latos, é o desenho do Manhã TC News para você estar muito bem acompanhado ao longo de mais um pregão, dia 17 de dezembro de 2024. Meus amigos, o ano voou. Para o SLN, para o Y, para Fernanda Marteleto, também para o Ivan Gil. Vamos dar sequência no nosso overview. Atento às chineladas no paralelo que podem nos forçar a revisitar dólar e índice. Olha aí o Nikkei. Recuou 0,23%. Xangai, de novo amargando uma fotografia amarrada. Olha Hong Kong, ó, queda de 0,50%. A China não engrena. As preocupações com a demanda interna e com o consumo do chinês na média. Ainda é bastante alta essa preocupação. O COSP, Coreia do Sul, instabilidade política voltando a contratar, mais imprevisibilidade e depois da recuperação, queda de 1,3%. O Nifty da Índia recua 1,35%.
A SX200 da Austrália sobe 0,80. O dólar praticamente empata com o iene, tal como empata com o yuan. Na Europa, a Alemanha, Olaf Scholz caiu, hein? Perdeu o voto de confiança, antecipa eleições gerais. Nós teremos em fevereiro de 2025 uma nova composição para as forças de governo da Alemanha. Instabilidade política naquele que foi o porto seguro da Europa por tanto tempo chama a atenção e fragiliza o velho continente. Amigos, se tem uma perda de competitividade clara, um comércio predatório da China que tira espaço da indústria europeia em geral, alemã em particular, fora o fato de que com a chegada de Trump, os alemães não vão poder contar com recursos alheios para se defenderem, terão que empenhar mais orçamento, e foi justamente pelo orçamento ou pelas restrições orçamentárias que Olaf Scholz se viu pressionado, encurralado, colocado ante a parede. O Supremo Tribunal Alemão declarou como inconstitucional um alargamento do orçamento e da dívida que estava em curso. Isso espremeu demais o Olaf Scholz e, combinado às disputas pós-Angela Merkel, você tem uma queda rara na Alemanha dos últimos tempos, queda do governo. Bom, essa instabilidade alemã vai tirando o ímpeto de compra, mas também não se traduz em largo poder de venda. O DAX já antecipou isso há bastante tempo, está no 0-0. E o UK 100 caindo 0,50, tem decisão de juros pela Inglaterra na quinta, o CAC 40 da França sobe 0,11, FTMI Itália recua 0,9, o IBEX 35 da Espanha 1,24, não é um bom dia para os índices acionários europeus, o Stock 600 tem queda de 0,41, o euro em relação ao dólar perde em 0,19, a libra esterlina ganha. A decisão de juros da Inglaterra deve ser de manutenção do custo de capital, enquanto que amanhã nos Estados Unidos deve haver diminuição dele. E as curvas de juros pela Europa vão pedindo prêmios, mas nenhuma se compara à curva britânica. 8 pontos base a mais diante da ideia do higher for longer entre os ingleses. Veja só como nós estamos vendo nitidamente o fenômeno do FOMO e do TINA. Mais do TINA do que do FOMO. O There's No Alternative. Os fluxos globais vão caminhando, vão encorpando cada vez mais para os Estados Unidos. Você vê que as bolsas em gerais estão no vermelho, mas as bolsas americanas sugerindo viés de alta. E para muito analista, a decisão de juros desta quarta-feira pode ser a última lombada antes da consolidação do rally natalino. Bom, e para a gente fechar mais um bloco do Overview, depois voltamos às questões domésticas, o dólar está ganhando hoje do franco suíço, da moeda sueca, da neozelandesa, da australiana e da canadense. Ganha em todas as linhas aqui o dólar. Aqui está o que está deixando muita gente em dúvida. E aí nós vamos conversar para a apuração do Diego. Olha o EWZ. Caiu ontem 2,18. Veja o que consta no painel. Uma queda de 4,25%. Agora é estranho, né? Porque os ADRs de Petrobras estão no verde, os de Vale também, os de Bradesco no 0-0. E no máximo, no caso de Itaú, recuo de 0,19. Na sua apuração até aqui, Diego, você encontra alguma pista, pagamento de dividendo, algo que possa justificar esse recuo superior a 4% no caso do EWZ, que é o Ibov dolarizado? Bom, por enquanto, Léo, não achei nada que traga alguma notícia de distorção, por exemplo, nessa variação de queda de 4,25%, tá? A informação que encontrei, por exemplo, é a do Valor Invest, diz que realmente é uma queda mais significativa mesmo neste pré-mercado americano, não tem nenhum trigger além da ata do Copom para essa queda mais significativa agora antes da abertura. Pode ser que seja uma distorção por fluxo e quando for abrir o mercado à vista lá para as 11h30 da manhã, o EWZ tenha uma variação um pouco mais racional, digamos assim, menos distorcida? Pode ser, mas pode ser que não seja exatamente uma distorção. Por enquanto eu não encontrei nada. O chat tem alegado aqui que é pagamento de dividendo. O Fábio Lemos, que é meu parceiro da Fatorial, ele está dizendo aqui, são dividendos, amigo. Assim como outros, o caso do Clodailson, do Cássio Cordeiro, apenas DataX. Faz sentido, eu embarco mais nessa. A questão é que nós não encontramos até aqui essa informação oficial. Mas vindo do Fábio Lemos, que opera mercado financeiro também na ponta institucional, já é um ponto. O Ezequiel também confirma que DataX, o mapa do nosso chat, vai alegando isso. E aí faz sentido, porque você desconta esse $1 com 22 centavos no EWZ e alguns home brokers, entre os quais este para o qual estamos olhando, pega esse pagamento de dividendo e desconta proporcionalmente em variação percentual da cota geral. E é o que a gente vai vendo aí com esse recuo de 4,25%. Quem mais? Aqui nós temos aqui o Fiquei Informado.
Parece unânime aqui no chat. Muita gente com a informação de pagamento de dividendo. Eu agradeço a vocês. São 9h15. Bom, tivemos uma chinelada aí no paralelo. O Ibovespa Futuro chega a 0,53% de avanço. Toca a máxima intradiária. Passamos dos 124 mil pontos, praticamente 124.100. E o dólar quer dar uma encorpada para baixo, mas não consegue. R$ 6,149. O Coutinho revisita os gráficos. Pois não, Coutinho? Vamos lá. Pessoal, no caso do índice do seu lado esquerdo, olha só, o índice está montado num envelopezinho de alta, então o mercado sobe, o mercado lateraliza, o mercado sobe. Então o índice se mostra altista, objetivo 124,405, é praticamente o reteste daquela perda de suporte. E o dólar, como o Léo mesmo falou, olha só, o dólar está meio engasopado aqui, lateralizado, aguardando, o dólar está sentado em cima dos 150. Não monta nenhuma figura gráfica, isso aqui eu não posso chamar de envelope, seja de alta, seja de baixa, uma figura um pouquinho mais difusa. Eventualmente, como ele comentou, na eventualidade do Banco Central vir e dar uma chinelada, então o pessoal eventualmente pode ficar mais cuidadoso. Então, dólar de lado, índice a priori fazendo aí um movimento de correção altista. Tá aqui, ó, EWZ, Fundo de Índice do Mercado Brasileiro em Nova York, opera em queda, firme no pré-mercado americano. E aqui está, ó, um pouco do contexto que vem para esta divulgação da ata do Copom, que é o principal fator, mas também o pagamento de dividendo na faixa de $1,22. Bom, meus amigos, é o seguinte, o Israel Massa é a nossa próxima atração em instantes para trazer os seus racionais. Mas antes eu queria, Coutinho, que você convidasse a galera para a super live desta quinta-feira. A gente vai fazer essa divulgação ao longo do programa, com diferentes personagens, com diferentes contribuidores. É uma live que vai estar muito vinculada a oportunidades e visões de mercado nesse contexto de turbulência, de águas absolutamente agitadas. Ó, acabou de entrar ali, ó. Quer saber quais os principais ativos para pensar 2025? Super Live, o que você precisa saber sobre ações no ano que vem. E tá aí o QR Code, vai ser no dia 19, portanto nesta quinta-feira, a partir das 18h30, é coladinho aqui na grade da TC News. Você vai ser uma das atrações, certo, Coutinho? Vou estar lá também. Pessoal, acho que é presença obrigatória, tá? O evento está sendo organizado com muito critério. Basicamente você vai ter aí o Buca vai passar um panorama geral, a gente vai descendo degraus em cada um dos pontos que a gente enxerga que são importantes para 2025, seja no macro, seja no micro, seja mercados, qual mercado, seja ativos, quais ativos, seja estratégias, aí eu vou entrar mais pro finalzinho da live falando de estratégias. Então assim, para mim é presença obrigatória, vocês têm que estar lá. Eu acho que vai ter um grande direcionamento e aí a ideia é que isso depois se perpetue. Então tá aí, QR Code na tela. Eu aguardo vocês, a gente começa às 18h30. É isso aí, 18h30 a gente vai estar lá, imperdível. Vai ser assim, a linha reta para vocês poderem transitar 2025 de uma forma melhor. Que a gente acha, e eu também acho, né, que vai ser um ano bastante difícil. Bom, nós vamos dar sequência aqui no nosso overview e você vai curtindo junto com a gente os principais movimentos. Senhoras e senhores, a gente parou aqui na parte brasileira. O nosso terceiro e último bloco do overview nos leva para a fotografia do dólar ante as moedas emergentes. Olha o que acontece em relação ao range sul-africano. 1,37% de incremento, o dólar batendo no range sul-africano em 1,37%. Em relação ao peso mexicano, placar de 0-0, dólar versus peso mexicano na estabilidade. Bom, se o peso mexicano consegue uma certa resistência, quando a gente olha para o real, a gente está vendo a moeda brasileira se apreciar ante o dólar em 0,11, R$ 6,151 é o que a gente tem agora, enquanto o Indifut dá uma encorpada e sobe 0,55% a exatos 124.115 pontos. Coutinho vai falar em instantes, deixa eu aproveitar e finalizar aqui, ó. Em relação às commodities, olha o Brent, $73 com 25 centavos, é uma queda de 0,9, e o WTI, $69 com 56 centavos, um recuo de 1,63%, é assim que nós estamos. Em relação a gás natural, alta de 3% nos Estados Unidos, 1% lá pela Europa. Ou, ao contrário, 3% na Europa, 1% nos Estados Unidos, mas é um gás natural em alta. Commodities metálicas, o cobre cai 1, o alumínio cai 1, o minério de ferro cai 0,30, o ouro 0,40, a prata 0,96.
Quer dizer, não é as commodities, ou não são as commodities que vão trazer grande força para o real brasileiro hoje, né? O real do nosso país, já que há outros reais espalhados pelo mundo, o real brasileiro, ele tem, entre outras variáveis, na apreciação das commodities, um fator de valorização. Mas não é o caso hoje. Você vê que boa parte das commodities para baixo, em linha com o que o Beida chegou a adiantar. Os pares da Vale vão caindo, espera-se que a Vale passe pelo mesmo movimento. Em relação às commodities agrícolas, o café cai 0,8, a soja 0,33 de alta, é uma exceção, o milho 0,22 de alta, o trigo 0,18. E fechamos, Coutinho pode até fazer análise gráfica, falando do Bitcoin, né? O Bitcoin subindo 0,82% a 106.500 dólares. E o Ethereum chegou a 4 mil dólares, abandonou os 3.900 e se estabeleceu nos 4 mil dólares. Que espetáculo tem sido a dinâmica dos criptoativos. Você, Coutinho. Bora, vamos lá, pessoal, na tela, Bitcoin pra vocês. Bitcoin tá tranquilão, né? Tirando um pouquinho de zoom aqui, só pra gente enxergar o movimento, né? Aquele longo pivôzão de alta, e aí chegando aqui na região de relevância, que é o momento presente do gráfico, o mercado sobe, lateraliza, sobe. Então você dá um zoomzão aqui, Bitcoin, quem tá comprado, extremamente confortável. O objetivo do Bitcoin eu já tinha cantado há muito tempo, 113.824 dólares, Bitcoin cota 1,06575. E para fortalecer e alegrar os comprados, você tem um pivôzinho de alta para dar mais um impulso no Bitcoin. Então, um Bitcoin ativo de manutenção para mim, compras a critério. Objetivo 1,13824. Ok, Bitcoin num lindo gráfico de tendências de altas confirmadas, com envelopes de alta, atrás de envelopes de alta. Amigos, aqui na tela para vocês, agora sim, a confirmação da informação. Está aqui o dividendo, previsto para o dia 17 de dezembro, pensando no EWZ, o iShares MSCI Brasil ETF, ou seja, o fundo de índice relacionado a ações brasileiras negociado em Nova York, o EWZ operando na proporção em que está, nessa faixa dos 23 dólares com 67 centavos ainda no pré-mercado americano. Última atualização aqui nesta faixa, não é horário de Brasília, como se sabe, das 7h05. E você tem aqui a confirmação do pagamento de dividendo neste dia 17 de dezembro. Fechado? 9 horas com 23 minutos. Bom, Coutinho, vamos lá. É o seguinte, o dólar está caminhando para o 0 a 0. E nós temos aqui o Ibovespa Futuro avançando 0,55. Eu confesso a vocês que o fato de a moeda americana ter se estressado tanto e da curva de juros continuar tão estressada, permitindo ainda assim que o Indifut se recupere em 0,60%, é notícia. Se a gente não consegue cravar qual é o fundo, até porque acertar fundo é a coisa mais difícil que tem na Bolsa Brasileira, mas se a gente não consegue cravar uma região de fundo, dá para dizer que a galera está bastante desconfortável de vender bolsa neste patamar. Muito embora a gente já tenha visto muito a dinâmica do cai bastante, aí sobe para continuar caindo. E eu queria entender se graficamente é diante disso que a gente está, na sua opinião, quando você só olha preço no gráfico via Fibonacci. Essa alta, ó, máxima de novo, 124.210, a gente está em cima da notícia mesmo, e me parece que o dólar está caminhando para a mínima, consegue, 0,31% de recuo, R$ 6,142. Bom, temos bastante notícia, mas primeiro em relação à Bolsa. Essa alta de hoje, te parece graficamente que aquele famoso subiu para continuar caindo? Positivo, Léo, sem dúvida nenhuma. Olha só na tela o tamanho da baixa pintado aí para vocês por esse canal. Então, assim, para falar que o mercado virou, eu teria que, de uma forma normal, a não ser que eu esteja algo pontual, que eu tenha um candle gigante, que não é o caso. A probabilidade é baixíssima de acontecer. Então, assim, eu deveria fazer com que o mercado primeiro lateralizasse, para depois ele lateralizar, montar algo que me dê um viés altista. Então, o que está acontecendo hoje, aconteceu no dia 5/12. O mercado pegou, deu uma paulada para cima, devolveu. Aconteceu no dia 22/11. O mercado deu uma paulada para cima, depois desceu. Então, essa alta aqui, e aí assim, realmente cravar o porquê, esquece. Não acho que nem é o caso, né? Assim, mercado ok. O mercado sobe, como o Léo falou, 0,64% agora, mas é um respiro de um mercado que tem tudo para continuar caindo, que já rompeu, ainda que sem confirmação, o 124.405, é um mercado cujo macro está dominando, e o macro não tem nenhuma novidade dele, mercado a priori baixista, pode respirar o tanto que quiser, enquanto não mudar nada, 118.253. 9 horas 25 minutos.
E o dólar, meu amigo, o dólar foi renovar mínimas, conseguiu bater a faixa dos R$6, 1,39,5. Voltou para 6,13. Vai lá, Coutinho. Vamos colocar o dólar aqui na tela, pessoal. O dólar, vou colocar no gráfico de 5. Olha só, essas duas figuras em amarelo são as duas entradas do Banco Central, tá? Então essa aqui à tua esquerda é sexta-feira, esta daqui à sua direita é segunda-feira. Então nota que o mercado entrou, né? O Banco Central entrou, o mercado foi lá, buscou o mesmo patamar de preço, caiu de novo na segunda-feira, o mercado foi lá, buscou o mesmo patamar de preço. Tudo bem que aí tem a questão, né, foi comentado no programa, de outra questão da doação de liquidez, né? O mercado agora sobe, ou seja, já passou de longe o 6,085, que foi a entrada do Banco Central, o 6,040, que foi o ponto do Banco Central, mercado 6,140, mercado lateralizado aqui em cima desse suporte. Então, o mercado permanece com viés altista, minha figura permanece uma figura de viés altista. No curto prazo, pode dar uma oscilada? Pode, não muda o nosso racional, que é o racional um pouquinho mais longo, que é de um dólar altista. Ok, nós temos 9 horas com 26 minutos. Vamos fazer o seguinte, enquanto você segue ouvindo que a moeda americana renova mínimas, R$6, 1,37. Vai descomprimindo um pouco do risco o mercado depois de ter emprestado uma alta de quase 2% para a moeda americana ontem. É esse cuidado, é essa proporção que a gente tem que ter aqui como comunicador de mercado, não é? O fato de o dólar hoje estar caindo 0,30 precisa ser relativizado com a alta de ontem de 1,83%. Você vê que na média a gente está com 1,5% de estresse do dólar ante o real no saldo da semana. O Indifut avançando 0,73 já traz outra história, porque o Ibov ontem caiu 0,84, não é? Com o Ibovespa Futuro subindo 0,73, você tem praticamente uma neutralização do que aconteceu na queda de ontem. A ver o ritmo de sustentação disso na abertura do mercado à vista, que vai se dar em cerca de 30 minutos. Mas ameaçando máxima de novo o Ibovespa Futuro. Em relação à curva de juros, a gente ainda não explorou com você hoje, dá uma olhada aí no DI1F27. O retorno médio já para em 15,44%. Também é um gráfico muito bonito no sentido de envelopes de alta e terrível no sentido de o que um patamar de juro futuro tão elevado contrata para a gente organizar expectativas no futuro brasileiro e contrata um cenário bem complicado para a taxa de investimento e capital produtivo. Vamos lá, Coutinho, você com a palavra. Então vamos lá, pessoal, DI 27 no diário, olha só, o que você tem? Você tem aqui um sobe, um corrige ou lateraliza a critério, dependendo dos olhos, sobe. Eu estou entre a primeira e a segunda expansão, 15,28%, 15,75%. A priori, o mercado lateraliza, mantém a minha figura de cunho altista, seja por essa breve lateralização, seja por esse pivôzão de alta aqui. Então, no 27, tudo sob controle. Objetivo do 27, 16,50%. 9,28. E aí a gente vai fazer uma transição agora, focando em algumas ações. Por exemplo, Banco do Brasil. BBAS3 tá na tela para vocês. BBAS3. Tem muita gente dizendo, tá barato pra caramba. E se você pegar graficamente, essa linha amarela fala por si, né? É um baita de um suporte que foi testado, teve ontem essa queda. O que você projeta para Banco do Brasil praticamente perdendo os R$24? De um lado, que tá barato pode ficar mais, mas de outro, é um suporte relevante que pode demandar, de repente, ou abrir espaço para uma compra especulativa sobre ele? Vamos lá, concordo contigo, suporte extremamente relevante, data de agosto 24. A compra especulativa, não, pelo seguinte, porque a compra especulativa, Léo, ela é o primeiro toque. Então, assim, o primeiro toque desse suporte foi no dia 14 do 11. Então, aqui teria sido a compra especulativa, aí o mercado vai, volta, o mercado vai, volta. Então, olha só, eu já tenho um cai, já tenho um lateraliza e já tenho um cai. Eu posso pegar para facilitar? Então, tá aqui, ó. Então, Banco do Brasil, qual é a leitura? A leitura é restrito 24,34, 25,67, o ativo ele é baixista, ainda que em região de compra eu não tenho figura de compra, e agora com esta perda de fundo de ontem e esses topos descendentes, esse cara vai começando a criar um canal de baixa. Sua pergunta, o que eu projeto? Eu projeto baixa para esse cara, você pode fibar ele daqui até aqui. Banco do Brasil não deveria perder 24,25, cota 24,16, mas cota tocando na linha. Objetivo desse cara, respondendo sua pergunta, 23,40.
Amigos, nós precisamos falar de BIF3. Na tela para vocês, uma das manchetes que mais tem repercutido. Entenda por que Minerva cancelou projeções para 24 após registrar lucro de 94 milhões no terceiro trimestre de 2024. Tá aqui, ó. A Minerva anunciou nesta terça o fim da publicação de projeções para receita líquida, fluxo de caixa, dívida líquida, alavancagem e EBITDA para o exercício social de 24. O anúncio acontece um mês após a companhia de frigoríficos registrar um lucro de 94 milhões de reais no terceiro tri. Além disso, a relação dívida líquida EBITDA, ajustado nos últimos 12 meses, saiu de 2,8 para 2,6 vezes, em razão do pagamento antecipado de 1,5 bilhão de reais em investimentos. Vale dizer que o resultado foi visto como relativamente positivo, em especial com o crescimento do EBITDA de 14% em 12 meses, e das receitas, um aumento de 20% no mesmo período, ainda que o lucro viesse abaixo das projeções. No entanto, as margens seguiram pressionadas devido aos preços mais elevados do gado no tri, ainda que houvesse uma sazonalidade favorável na América do Norte. Assim, os resultados dão sinais de uma relativa melhora operacional, o que poderia inspirar um otimismo em relação ao futuro. Então, por que descontinuar as projeções de crescimento? Porque isso que eu ia falar, né? Você vê que assim, os números são muito favoráveis, as métricas de fundamento são todas positivas, de crescimento interessante. Por que que a companhia optou por descontinuar a projeção de crescimento? O sinal que isso passa é muito ruim. Atenção você que tem BIF3, hein? Então a Minerva foi lá e se explicou. Ela esclareceu que as estimativas apresentadas na forma de projeções tinham, dentre as suas premissas, potenciais impactos operacionais e financeiros de aquisições feitas pela Minerva ao longo de 24. Voltando alguns passos, a Minerva adquiriu 13 unidades industriais e um centro de distribuição localizados em Brasil, Argentina e Chile. O valor da transação é de quase 5,7 bi, dos quais 1,5 já foram pagos antecipadamente. No entanto, o fechamento das operações da Minerva só foi concluído em outubro deste ano. Em outras palavras, os impactos operacionais esperados não foram materializados no ano de 24 e seus resultados só devem ser sentidos em 2025. É por isso que a Minerva optou por descontinuar as projeções, porque uma das principais, se não a principal variável, que incrementava as projeções para este ano, está se consolidando de uma forma muito mais tardia do que aquela num primeiro momento vislumbrada. Na prática, as projeções que estas aquisições poderiam contratar estão escorregando para 2025, os resultados destas aquisições. E é em função disso que está havendo cancelamento. Vamos ver como é que o mercado vai reagir. Graficamente nós temos BIF3, o Coutinho traz mais informações. Pois não. Bora. Vamos lá, pessoal. Recordar é viver. BIF está lateralizado, 5,42, 5,99. Para o mais conservador eu falei para não fazer nada. E aí eu falei para o mais arrojado que tinha uma compra. Essa compra praticamente foi a mercado na região de 5,70. Quem comprou se deu bem. O ativo monta uma figura muito positiva para manutenção de compra, tá? Então quem está comprado, logicamente, Leozinho falou agora aí, vamos ver como é que isso vai refletir no preço. Graficamente falando, ele é favorável à compra. Então quem está comprado, ok, pode permanecer, novas compras eu não faria. O ativo fica mais confortável acima de R$ 6,35 e o objetivo de BIF nesta montagem, R$ 7,00 cravado. E aí ajuda muito a presença do Gabriel Junqueira para repercutir essa notícia, esse gancho de BIF3, é um dos cases que ele mais acompanha. Gabriel, bem-vindo, bom dia. Eu só acabei de bater o olho e vi aqui um destaque mais urgente. Eu preciso pedir uma rápida licença para você. Atenção para quem tem NVIDIA. Atenção para quem está alocado nas empresas tecnológicas americanas. Pinta um destaque forte no portal Financial Juices que eu trago para vocês. China está pronta para investigar mais acordos de tecnologia dos Estados Unidos após a apuração de NVIDIA. Informação que vem do The Information e que está sendo repercutida pelo Financial Juices. China está pronta para seguir investigações com mais acordos de tecnologia dos Estados Unidos após a apuração contra a NVIDIA. Você lembra que na semana passada nós trouxemos aqui um acirramento, um encorpamento do Estado chinês contra a NVIDIA, contra a empresa NVIDIA, diante do que a China alegava ser uma investigação contra a postura desta empresa, infringindo pontos anti-monopólio da potência asiática. Ou seja, a atuação da NVIDIA
estaria em desacordo com premissas de anti-monopólio que os chineses organizam. E a NVIDIA estaria rompendo esse limite, estaria ultrapassando esse limite, trazendo uma perspectiva de maior concentração dos negócios e, portanto, quase uma atuação monopolista. Diante disso, a China foi para cima, isso fez preço nas ações. E a NVIDIA está, desde então, com o freio de mão puxado. E o pré-mercado americano, o Diego vai trazer a cotação de momento para a NVIDIA, continua sugerindo um viés de baixa para os papéis. O que esta notícia traz é que a China está pronta para investigar mais acordos de tecnologia americano depois de ter enquadrado a NVIDIA. Em princípio, da maneira como está escrito aqui, dá a entender que, para além de NVIDIA, outras empresas tecnológicas poderão ser enquadradas. O Diego monitora o pré-mercado americano, Diego. Pois é, eu trago a informação primeiro de NVIDIA, 1,70% de recuo agora para a companhia no pré-mercado, depois de já ter caído ontem 1,68%. Dando uma olhada nos índices acionários, o Dow Jones recua 0,36%, o S&P 500 tem queda de 0,31%, enquanto o índice Nasdaq Futuro recua 0,24%. Léo. Obrigado ao Diego, nós temos 9 horas com 36 minutos, então só pra gente amarrar o raciocínio, Coutinho, vai pra NVIDIA e aí a gente conversa sobre BIF3 com o Gabriel Junqueira, pois não. Vamos lá, pessoal, a NVIDIA tá na tela, sobre a minha ótica, tudo sob controle, né? Até porque eu falei que a NVIDIA era venda, né? Então, olha só, falei desse pivôzinho de baixa aqui, cantei essa reversão no 14482. NVIDIA termina de desenhar o pivô de baixa, cota agora 132 com fechamento, pré-mercado 12968. Objetivo de NVIDIA, manutenção da venda aberta, 11876. 9h37 e o chat tá chamando a atenção pro Bacen, olha o Bacen, porque o dólar agora dá uma encorpada de baixa, 0,70%, vamos ver na vida como ela é, Gabriel, tá difícil de você dar seu bom dia, viu bicho? Porque o dólar foi renovando mínima e na vida como ela é, ó, vou clicar aqui, quem sabe clica ao vivo, vamos juntos ver se houve algum leilão, algo desse tipo, só se for agora, ó, site do Banco Central na tela, aqui vem, ó, estabilidade financeira, normas, busca de normas. Pesquisar. Vamos ver se pintou alguma coisa. Atenção. Olha, a última evidência que nós temos aqui, não toque em leilão, tá? É da faixa das 8h49. Um comunicado, ó, divulga taxas básicas financeiras, TBF, redutores, R, além das taxas referenciais. Não se trata... Ó, o Bacen, meus amigos, não entrou com nada neste dia, tá? No dia de hoje. Nesse dia 17 não tem rigorosamente nada relacionado a leilão, seja vista, seja de linha, seja swap. Estamos atentos aqui, tá? A princípio é apenas um encorpamento de correção com R$ 6,114 agora, um recuo de 0,74%. Leilão. Coutinho, bora para a sua leitura, enquanto o Diego anuncia leilão. Pois não, Diego? Leilão de um F29, tá, Léo? Não está em negociação neste instante, estava subindo 8 pontos base antes de ser devolvido. Ok, retorno médio em 14 ou 15,35%. Dólar, vamos lá, você, Coutinho. Bora, pessoal. Bom, realmente, aparentemente aconteceu algo, né? Olha só, eu tô com as 3 linhas para vocês, sexta-feira, segunda-feira e hoje. Então, se você der um zoomzão aqui, esse aqui é o momento presente do caso do dólar. O dólar chegou a fazer um envelope de baixa, cai, lateraliza, derrete. Então, dólar tá caindo, R$ 6,110 nesse momento. Você vê que é um movimento completamente fora do movimento harmônico do papel. Então, ainda que não tenha sido um leilão, alguma coisa deve ter acontecido. E aí está marcado para vocês. Se vocês quiserem o objetivo dessa baixa, dá para fibar também, não tem problema nenhum. Você vai fibar daqui até aqui, ó. Se alguém está procurando suporte para o dólar, o suporte na verdade, já aconteceu, R$ 6,102. 9 horas 39 minutos. Nós estamos investigando, amigos, tanto quanto vocês, o que é que motiva esse candle de baixa com tanta força nesta altura do campeonato, tá? Por enquanto não encontramos nenhuma evidência, nenhuma grande novidade. Estamos imputando essa variação percentual de recuo a apenas uma correção frente aos quase 2% de alta do dólar ontem. Bom, vamos lá, Gabriel Junqueira. Opa, acabou de pintar. Urgente painel Mover Pro. Teve anúncio sim de leilão, hein? Acabou de pintar. Não há ainda ali nos comunicados, mas o Banco Central anuncia leilão de venda à vista de dólar. Acaba de pintar no painel Mover Pro, leilão à vista da moeda americana. Eu sigo atualizando aqui pra gente ver divulgação
e avaliar a quantia específica que estará em jogo. O painel Mover Pro vai apurando a informação em paralelo conosco e trazendo dólar futuro acelerando a trajetória de queda, coincide com o anúncio do leilão de venda à vista de dólar. Ontem nós tivemos na faixa de 1,63 bilhão a quantidade, o volume financeiro endereçado pelo leilão de venda à vista. Vamos ver hoje, aqui no mecanismo tradicional, vou mostrar o caminho de novo para vocês, porque é um recurso que você como investidor e trader, nossa missão também passa sempre pela educação financeira, você tem aí ao seu alcance, estabilidade financeira, normas, busca de normas, pesquisa sem nenhuma necessidade de colocar data ou algum filtro, e você vai ter aqui todos os comunicados. Por enquanto nós não achamos nesta fonte ou nesse mecanismo de busca um documento que ampara, contextualiza esta divulgação aqui específica que o painel Mover Pro fez com o leilão de venda à vista anunciado por parte do Banco Central. Mas acaba de chegar no painel a confirmação desta informação. Isso coincide com a porrada baixista pela qual o dólar passou, faixa agora dos R$ 6,113. E os vértices da curva de juros passam a subir e renovar máxima intradiária em resposta a esta intervenção do Banco Central, hein? Olha só, máxima intradiária em boa parte dos vértices. Diego Kerber traz pra gente, em média, quantos pontos base a mais nos prêmios a curva está pedindo. É você, Diego. Agora o pedido médio é de aproximadamente 8 pontos base em toda a extensão, se você considerar as pontas mais curtas que tem essa distorção um pouco maior. Se for considerar só a parte média e longa da curva, há um pedido médio de 9 pontos base em toda a extensão. Léo. Nós temos 9 horas com 42 minutos e o Coutinho volta a falar da moeda americana. Coutinho, tá vendo agora no gráfico de 5 minutos ou de 4 minutos, por qual você gosta de olhar nesses casos, algum retorno frente ao candle anterior? É isso, a gente tá vendo uma briga para retornar ao patamar anterior, por aí? É isso daí, Léo, o que eu falei, né? Quando você dá essa fibadinha mais longa pra gente pegar suporte, eu falei que o suporte do dólar era R$ 6,102. Então, a priori, ok. Olha só, o dólar na terceira linha, ou terceira retração, ou retração de 61,8, que é a mais forte, tá? Então o dólar realmente atingiu esse ponto. Você pode pegar, se quiser, pegar um fibinho mais longo, pegar esse cara daqui até aqui, pronto. E aí você tem lá, R$ 6,102, bateu, agora sobe, o dólar deveria subir, inclusive, porque este ponto de 102 ou 103, ele é o objetivo desse envelope de baixo. Então eu tenho dois motivos para o dólar pegar e fazer um movimento de correção. Objetivo, R$ 6,129. Com algum atraso no site do Banco Central, consta aqui o comunicado. Tá aqui, para vocês. Pintou há pouco, eu atualizei junto do público em alguns momentos, não havia pintado, agora pinta, 9h37. Quem chegou mais cedo, como eu enfatizei agora há pouco, ouviu, o Beide, ele disse isso claramente, ele falou, vamos esperar o Banco Central, eu vou entrar depois que o Banco Central der as caras. Você estava acompanhando? Eu estava ouvindo. E quem estava aqui desde cedo viu isso. Não só, o Alex Martins também, quando eu perguntei, o Banco Central intervém hoje. Então os nossos contribuidores todos com isso no radar. Olha só, amigos, em moldes muito parecidos com aqueles que a gente viu ontem, leilão à vista, USD, dólar americano, período de acolhimento, das 9h36 às 9h41. O mercado reagiu mesmo no candle, me parece que às 9h40, né? Peço desculpas ao Gabriel, a gente tá correndo aqui em busca das informações, já te passo a palavra, tá, Gabriel? Olha o lote mínimo, em linha com o que a gente viu. Hoje esse zero não vai me trair. Lote mínimo de $1 milhão. O que é que isso quer dizer? Que quem quer o leilão, participar do leilão à vista, quem quer dólar à vista, tem que dar uma oferta de no mínimo $1 milhão. As ofertas foram colhidas entre 9h36 e 9h41 e agora a nossa cobertura ela passa a olhar para duas coisas. Quantas propostas foram endereçadas e a taxa de corte. Ou seja, o patamar a partir do qual as propostas foram aceitas por parte do Banco Central. Ontem a taxa de corte, salvo engano, se deu nos R$ 6,04. Ou seja, quem queria comprar um dólar abaixo de 6,04 não pôde entrar. Quem queria comprar um dólar em R$ 6,04 para cima entrou e participou. E foram 18 propostas ontem. 18.
em patamares normais, você tem 4, 5 propostas nesse tipo de leilão. Ontem foram 18, ou seja, a demanda para a moeda americana está enorme. E como é à vista, não parece ser aquela demanda para se expor ao dólar buscando proteção. Parece ser aquela demanda de se expor ao dólar buscando, ó... Sabe como é que chama isso? Pica-mula! É o pica-mula, meu amigo. É pegar dólar e, ó... Goodbye, Guarulhos é a porta. E jogar esse dinheiro pra sair com esse dinheiro. Como é que é? Tchau, entendi. Tchau, amore. Pois é, estamos no Unidos do Tchau, amore, pela pista que Leilão à Vista costuma contratar. Ó, na vida como ela é, hein? Aqui nós não escondemos nada. Tipo o Cristiano Ronaldo, nada a esconder. Não pintou ainda o resultado do leilão, tá? Com... as informações totais, pelo menos não consta aqui, ó. Eu tô atualizando freneticamente, mas aí a gente vai investigar o número de propostas e a taxa de corte efetivamente. São 9h46. Gabriel, com a sua compreensão, só tô conseguindo te cumprimentar agora. Teve urgente de tudo quanto é lado, e ainda que eu queira falar de BIF 3 com você, eu sou obrigado a começar por isto. A sequência da deterioração do ambiente que continua sustentando em larga escala a demanda pela moeda americana. Bom dia e bem-vindo. Muito bom dia, Léo, bom dia, Diego, bom dia, Coutinho, bom dia a todos que estão nos escutando. Pois é, né? Então, assim, a gente segue num ambiente muito volátil, Léo. Acho que, assim, o Banco Central, ele vem fazendo intervenções no câmbio que têm se mostrado insuficientes, né? Então, assim, a gente não está vendo nenhuma mudança estrutural. Ah, mas hoje o dólar está caindo, mas ele está acima de 6,10, pessoal. Estamos ali, ó, 6,12, aqui eu estou vendo aqui na minha tela aqui. Então, assim, está realmente uma situação incontrolável e o Banco Central só vai queimar a reserva, ele não vai conseguir ter nenhum tipo de atuação mais estrutural, a não ser que ele anuncie um leilão de venda de 50 bi de dólar, que aí sim a gente vai ver se o mercado tem liquidez para isso, o que eu acho que não tem, porém a gente não vai ver o Banco Central fazer nenhuma mudança estrutural, uma vez que, né, o termômetro segue apontando que o problema não é esse, né? O problema ele vem do descaso do governo com as políticas fiscais e com a situação fiscal do país, né? Então, a gente precisaria de uma mudança estrutural. Acho que, assim, a tramitação do pacote fiscal que deve acontecer amanhã, a tramitação e aprovação, né, do pacote fiscal pode ajudar a melhorar um pouco, mas a gente já sabe como é que é o pacote fiscal e precisaríamos aí de algum incremento e de alguma mudança mais radical no curto prazo para que esse mercado desse uma acalmada, Léo. Muito bem, nós temos 9h48. Estamos atentos aqui ao número de propostas e à taxa de corte, ou preço de corte, no site do Banco Central. Até pinta um pouco aqui, ó, de atualização, às 9h45. Esse comunicado divulga o nome aprovado de pessoas eleitas para os cargos de órgãos estatutários, ou seja, não diz respeito ao leilão em si. Você vai curtindo as movimentações, 9h48. Vamos dar uma olhada nesse... Olha o que está acontecendo com o dólar. Vai lá para o gráfico de 4 minutos, por favor, Coutinho. Olha o que está acontecendo com o dólar. O gráfico de 4 minutos é ilustrativo. Olha lá, ó. Estamos voltando, hein? A volta dos que não foram, ou dos que até foram. Já estão voltando. E já estão voltando. Impressionante, amigos. Reserva sendo queimada à toa, hein? E não vai conseguir. Vamos lá, Coutinho. Não vai conseguir. Olha só. O mercado vai subindo. Tudo bem, eu tenho aqui uma possível figura de pivô de baixo. Posso dar... Porque assim, vou fazer por protocolo, né? Ou seja, R$6,146 é venda, mas assim, por protocolo, tá? Não acredito. Assim, eu tenho um ponto de inflexão deste FIBO com uma venda no 146, eventualmente pode até dar uma chacoalhada, mas o ímpeto é muito mais altista, tá? O dólar devolve em 12 minutos o que caiu no candle que o Leozinho falou, às 9h36, foi o candle que jogou o dólar para baixo, e o mercado vai retornando, né? E aí o Gabriel colocou, assim, realmente o problema não é o Banco Central, o problema é o fiscal, e aí é aquele trade-off, né? Se o Banco Central tem um número limitado de recursos, né? O Banco Central não pode fazer isso toda hora. O mercado tem um número ilimitado de tempo. Então, ou seja, a gente tem todo o tempo do mundo, quando eu digo a gente, mercado, né, para que se ajuste a isso de uma forma que até que, aos nossos olhos, que eventualmente o fiscal se estabilize, que o governo faça o que tenha que fazer e o mercado se acomode. Temos 9h50. Gabriel, a pergunta obrigatória para você,
parecida com aquela que eu dirigi aos nossos outros contribuidores, é o que é que pode fazer esse cenário melhorar? Rapaz, tem alguma coisa que possa fazer esse cenário melhorar? Porque a inércia está muito clara de juro para cima, de dólar para cima. A Bolsa tem até resiliência. Ela está subindo 0,37%. Tem sido uma guerreira a Bolsa desde o nível de estresse que a curva e o dólar atingiram. Mas não sei até que ponto vai essa guerreira Bolsa brasileira, Gabriel. Diz aí. Bom, Léo, para o cenário melhorar, né, a gente precisa de uma guinada na política econômica do governo, né? Então, assim, seja pelo novo governo, seja por uma troca do ministro da Fazenda, ou mesmo uma troca da política econômica e das premissas que tem baseado as decisões econômicas do governo, né? Então, o governo, ele parte de uma premissa de que o Estado é o indutor da economia, de que o Estado vai prover, né, o crescimento econômico e de que o assistencialismo em um Estado inchado é o que vai nortear o crescimento do país, né? E essa premissa, ela tem somente alimentado o déficit do governo, alimentado as pressões inflacionárias e tem trazido toda essa pressão para os ativos de risco brasileiro e a depreciação da nossa moeda. Então, assim, para a gente ter uma mudança, né, do cenário, do mercado, a gente precisa ter uma mudança de premissa, né? Então, é de fato algo assim que precisa ser pontuado e que é algo que precisa acontecer. Porém, Léo, a gente, né, como agentes do mercado, como pessoas que operam, né, o que resta para nós, né, é nos posicionar com o que nós estamos vendo, né? Então, é fazer a leitura do momento, entender, né, quais seriam os possíveis triggers para uma virada, se isso é possível no curtíssimo prazo ou não, e a partir dessa análise fazer o melhor posicionamento das nossas carteiras a fim de rentabilizar da melhor forma possível. Porque uma das coisas que eu sempre comento com as pessoas dentro de todo bear market existe um bull market. Então, existem ativos que estão se beneficiando desse cenário e a gente precisa estar posicionado nesses ativos e nós, como gestores de portfólio, como agentes do mercado, temos a obrigação de identificar esses ativos e rentabilizar para os nossos clientes da melhor forma possível, independente se a política econômica está correta ou não, na minha visão como cidadão, né? Infelizmente, essa é a realidade, Léo. Nós temos 9 horas com 52 minutos. Amigos, na tela para vocês, com um destaque urgente no painel Mover Pro, a gente vai ficar de olho exatamente no leilão à vista que tem esta informação, ó. Banco Central vende 1,27 bilhão de dólares neste dia 17 de dezembro. Tá aqui, ó, 1,27 bilhão de dólares é o que o Banco Central conseguiu vender. Resta saber quantas propostas a gente encontrou. E você vê que quando vai para o site lá do BC e se atém à parte das normas, ó, você tem aqui a divulgação, ó, do leilão à vista. Vamos ver quantas propostas. Foram 7 propostas. E olha aqui o preço de corte. A taxa de corte ficou em R$ 6,10. Portanto, foram 7 propostas, valor de 1,27 bilhão de dólares. E a taxa nos R$ 6,10. Quer dizer, quem queria comprar dólar a 6,9 não participou do leilão. Quem queria comprar a 6,10,05, esse entrou. E aí, para além desse patamar, o BC aceitou. 7 propostas. Ontem foram 18, hoje foram 7. Se há alguma forma positiva de embalar, dá para dizer que diminuiu um pouco a demanda, o ímpeto das propostas. De 18 para 7 é alguma redução. Né? Fosse um gráfico, tá 18, 7, tá numa tendência de baixa. Mas ainda insuficiente, Gabriel, para a gente olhar pro futuro e dizer-se tranquilo quanto à busca pelo dólar, não é? Tanto por proteção de capital, quanto mais grave, pegar esse capital e sair com ele do Brasil. Pois é, Léo, a expressão te quero mais que dólar nunca fez tanto sentido, né? Então, assim, hoje o dólar, ele é, né, o que a gente chama aí de porto seguro dos investimentos. E se a gente olhar, né, seguindo a linha de que em todo bear market existe um bull market, né? Quais são os ativos que estão se beneficiando desse cenário
nesse cenário benigno na nossa bolsa, né? Os ativos dolarizados, né? As empresas dolarizadas, as empresas que têm fluxo de caixa em dólar, as empresas que estão atreladas a ativos reais, que são os ativos que protegem da inflação, protegem da depreciação da moeda, e aí a gente começa a citar elas, né? Então, empresas como as papeleiras Suzano e Klabin são empresas que têm se mostrado muito resilientes nesse cenário, né? Empresas como JBS, Marfrig, BRF e a própria Minerva, que você estava comentando aqui, Léo, antes de eu entrar, né, são empresas também que têm tido o seu bull market dentro do bear market. Além, é claro, da SLC Agrícola, da Terra Santa Agrícola, também empresas com lastro em terras agrícolas, né, em ativos reais, né? Então, é isso que o investidor hoje tem que olhar, né? Sem contar as BDRs, né? O próprio IVVB11, né, que aí seria a alocação mais simples ali para a gente comprar S&P 500, foi um dos principais ativos ali que tiveram uma performance muito positiva. Então, hoje, o investidor ele tem que olhar mais para esses papéis, porque assim... tem empresas muito baratas na bolsa. Realmente tem. A gente pode fazer uma lista, né, de empresas aí que estão negociando a PL projetado de 2025 a 4 vezes, EV/EBITDA também de 2025 4, 5 vezes, Banco do Brasil negociando com 40% de desconto do patrimonial. Então, assim, tem muitas empresas fazendo isso. Só que enquanto nós não tivermos estabilidade macroeconômica, fluxo de investimento constante para a nossa bolsa e a perspectiva e com o sentimento de melhora da nossa economia, esses ativos não vão subir, eles não vão performar, e só vai performar hoje os ativos mais defensivos. Isso é a realidade do mercado e é o que a gente está vendo, Léo. Nós temos 9 horas com 57 minutos e o Gabriel Junqueira vai nos ajudando a olhar para o mercado à vista, que mostra o dólar caindo 0,20, tá caminhando para fechar o gap e recuperar o 0 a 0, hein? O Indifut subindo 0,42 e a curva de juros, em média, Diego, quanto que a curva de juros está pedindo agora de prêmio, hein? Lembrando que a curva reagiu mal a essa movimentação do BC, pedindo mais prêmio. Agora dá uma acalmada, alguns contratos estão inclusive chegando ao 0 a 0, o que seria um certo alento diante do estresse acumulado. Mas convenhamos, longe de a gente poder classificar como uma correção. Pois não, Diego? O pedido médio está entre 3,5 e 4 pontos base em toda a extensão da curva neste instante, tá, Léo? Ok, 3,5 a 4 pontos base é uma curva praticamente no platô, né? Estável. Bom, Gabriel, pergunta obrigatória para você. Deixa eu só ver se o Coutinho tem uma atualização, mas o que eu vou perguntar para você é, você falou, a gente tem a obrigação como agente de mercado de encontrar o bull market dentro do bear market, de encontrar oportunidades. Você citou alguns dos papéis, eu quero os principais, e a gente vai comentar muito de BIF3 também, né? Porque foi um gancho que eu deixei no ar e a gente não conseguiu aprofundar, então vou contigo nessa direção. Coutinho, em relação ao dólar, olha o 0 a 0 chegando, bicho, tá caindo 0,14%. O dólar futuro que retoma o patamar em que operava pré-leilão à vista do BC, acaba de destacar o Mover Pro. Painel Mover Pro destaca, o dólar retoma o patamar pré-leilão, isto é, antes, é urgente no painel Mover Pro, com o destaque de que antes da intervenção do BC, o dólar estava no patamar em que ele volta a estar depois do leilão. Dá para dizer o quê? Que o leilão não adiantou muita coisa, certo? Muita demanda, vem, queima a reserva e o patamar do dólar volta para a faixa antes da intervenção do BC. Eu acho que assim, quando o Banco Central entra vendendo, ele faz algumas coisas. Uma é dar liquidez. Ok, deu. Outra é tentar conter o preço. Não, o ímpeto de preço realmente não conteve, o FIBO está na tela. Aquela venda que eu falei que era protocolar a R$ 6,146 está lá só por desencargo de consciência. O dólar realmente volta pro nível das 9 horas e 36 minutos, que foi a hora que foi efetivado o leilão, e o dólar continua subindo. Então, assim, ok, eventualmente na questão da liquidez, o Banco Central dá liquidez. Na questão da contenção do preço, negativo, o dólar permanece subindo. No caso do índice à tua esquerda, falei que o índice iria a 1,24405, tá lá, o índice foi, né? Ele fez o movimento de correção que era esperado, o índice cai, agora o índice lateraliza, fica não direcional. Temos 9h59. Meus amigos, o chat está repercutindo muito aqui essa intervenção do Banco Central, mas o principal, o fato de a intervenção não assegurar um patamar mais baixo para o dólar, a despeito do que o BC possivelmente idealizasse.
temos 10 em ponto, temos mercado à vista. Se o Gabriel puder, é a nossa intenção ir com você até a faixa das 10h10, Gabriel, pra gente aprofundar assuntos que até aqui não foram possíveis, entre os quais BIF3. E depois a gente parte para o que há de bull market dentro do bear market. Vamos lá, BIF3 Minerva, você viu a manchete, né? A Minerva descontinuou as projeções de futuro por compreender que uma das variáveis com base nas quais essas projeções estavam alicerçadas não se concretizou. Uma dessas variáveis não se concretizou. Passa pelas aquisições que ela buscou. Traz aí o seu olhar, Gabriel. Bom, Léo, BIF3, né? A BIF3 é uma das empresas que se beneficia desse dólar, né? Vamos lembrar que a BIF, ela é uma empresa exportadora de proteína, né? Ela tem um grande mercado na China, então o boi gordo que ela exporta vai acabar se valorizando, então é uma empresa que se beneficia certamente disso, né? O que acontece nela é que ela era um call um pouco binário, né? Se a gente olha para as outras 3 empresas de proteína, o bull market ali não só está acontecendo agora, como faz um tempo já, né? Performance de 12 meses da JBS, da Marfrig, da BRF é espetacular, e a Minerva ficou para trás, ela ficou. E muito que ela ficou para trás foi por conta desse deal aí que ela estava adquirindo esses ativos da Marfrig, e a partir do momento que ela ia adquirir esses ativos, o mercado colocou muita incerteza sobre a capacidade da empresa de gerar o turnaround dos frigoríficos, se ele ia conseguir reestabilizar a margem e tudo mais. Acho assim, a descontinuação do guidance é algo, assim, de certa forma... no meu entendimento, eu veria como neutro, né? Eu acho que a empresa ela até está tendo um pouco mais de transparência no sentido de dizer, olha, a situação aqui está um pouco mais instável, eu prefiro não dar guidance do que quebrar o guidance, né? Essa é a sensação que eu fico. Só que o mercado não costuma ser muito bonzinho com quem faz isso, né? Então, de fato, pode ser que a gente tenha uma reação negativa hoje, porém o preço da Minerva hoje está de graça, Léo. A empresa não está valendo nada na bolsa. Olha que interessante, quer dizer, sob o ponto de vista fundamentalista, a empresa está de graça. O pano de fundo sugere que ela pode ficar mais de graça ainda. Mas é impossível desprezar a assimetria de valor. Pode, no quesito preço, estar numa toada muito complicada, mas no quesito valor há uma assimetria daquelas meio constrangedoras. Gabriel, como é que a gente ensina o público que está nos acompanhando a identificar o bull market dentro do bear market? E para a gente abandonar a expressão em inglês, caso alguém esteja perdido, o bear market é um mercado de baixa estruturalmente. Você tem uma queda superior a 10% em X pregões. Nós estamos claramente no mercado de baixa. Mas dentro do mercado de baixa você tem oportunidades. Ontem mesmo eu vi, Embraer de novo conseguiu fechar na alta. Suzano, que você tem elogiado já há bastante tempo, não é só agora, conseguiu fechar na alta. Então você tem papéis que são desde refúgio, é o tal do flight to quality, deixa eu voar para qualidade, para empresas mais sólidas, fluxos de caixa mais previsíveis, companhias desalavancadas, etc. Quanto também porque a perspectiva de crescimento é interessante, dada a conjuntura ainda que desafiadora. Então eu queria te ouvir sobre os critérios, que de tempos em tempos eu te faço essa pergunta. Gabriel, como é que está o teu mapa de critérios para fazer essa identificação? E quais são um top 3 ou um top 5, aí as 5 ações que você entende, que são as que mais se adequam a esses critérios que você está organizando para pincelar oportunidades, ainda que num cenário tão difícil? Bom... o dólar está no positivo aí, Exato, essa virada toca no dólar, 0,03% de avanço, R$ 6,159. Isso obriga o Coutinho a trabalhar de novo aqui, hein, Coutinho? Hora extra hoje, vai, Coutinho. Bora, lindão. Então vamos lá, pessoal. Tirando aqui o fibinho laranja protocolar, né? Então a gente tira fora. Então assim, o que acontece, né? Eu volto para dentro do canal e saio. Essa saída me gera o quê? Um pivô de alta. Então eu tenho um sobe, um corrige e um sobe. Então assim, eu tenho mais uma figura agora no gráfico de 4 minutos, ou seja, intraday, mais uma figura que me reforça a alta, de uma alta que a gente já tem em tempos maiores. Então, na verdade, o que fez esse leilão do Banco Central foi simplesmente pegar e me ajudar a traçar esse fio aqui, ó. Mercado sobe, mercado corrige, mercado sobe. Dólar altista, dólar fora do canal, R$ 6,137 era o nosso número, cota 154. E agora tem um novo objetivo, R$ 6,171, para fazer a manutenção naquele número nosso. Mais longo, R$ 6,400 e... deixa eu pegar ele aqui. 427. 427. Ai, ai. Vamos lá, Gabriel Junqueira, a sua resposta. Bom, Léo, eu acho que assim, a gente precisa primeiro olhar, né, para
os fundamentos do que está acontecendo na nossa macroeconomia, né? Então, a gente está num momento que o dólar é para cima, que os juros é para cima, que as expectativas de inflação estão desancoradas e a expectativa de que a gente vai ter uma inflação futura maior do que a inflação corrente também para cima. Então, com essas três premissas, a gente olha para as empresas e fala assim, quais empresas que vão se beneficiar de um ambiente dessa forma, né? Então, são as empresas, primeiro, que têm receita em dólar, essas naturalmente vão estar se beneficiando. Por quê? Porque com o dólar para cima, as empresas que vendem dólar, elas vão ganhar mais dinheiro em reais, né? Então, como o preço da Bolsa de Valores é cotado em reais, essas empresas vão se beneficiar. Quais empresas conseguem repassar a inflação para os seus clientes? Isso é muito importante. Então, isso é um tema, cara, é um tema muito delicado, porque muitas vezes não é muito óbvio, né? Por exemplo, te dar um exemplo de um setor ali que tem muita dificuldade de repassar a inflação, que é o setor de supermercados, né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque a inflação de alimentos, né, ela acaba tendo ali uma certa dificuldade para ser repassada. Tem muita gente que faz troca de alimentos, então a gente precisa olhar com muita atenção, porque muitas vezes a pessoa sai da premissa que ninguém vai deixar de comer, né? Então, se você tem uma inflação de alimentos alta, as pessoas vão continuar comprando no supermercado, o supermercado repassa tudo e é isso. Não é por aí. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. O supermercado às vezes tem compressão de margem, então é uma situação para a gente ficar atento. E a questão dos supermercados também está acontecendo um evento ali que tem um investidor adquirindo uma participação relevante em uma das empresas listadas, então também precisa tomar um pouco de cuidado com essa análise nesse setor. Então eu vejo que é mais assim os setores que estão expostos a fora do Brasil, quando a gente olha para um setor assim. Então quem está olhando para a economia local vai acabar se prejudicando por conta desse cenário. Você tem dólar, depreciação da moeda e dificuldade de repasse da inflação, que está cada vez maior. Essa dificuldade de repasse da inflação vai fazer com que você tenha uma margem mais comprimida e aí você vai indo aí tendo dificuldade de gerar resultado em reais. Dito isso, né, a melhor forma de você identificar essas oportunidades agora, com isso na cabeça, é olhando para os gráficos e para a análise técnica de algumas empresas, Léo. Por quê? Porque as empresas que estão, né, em um mercado ascendente, elas nos mostram uma tendência de alta no gráfico. Então a gente consegue olhar canais de alta, a gente consegue olhar movimentos ali nos papéis que já nos indicam que elas estão trending, que elas estão se beneficiando disso. E aí, novamente, né, tentar pegar uma virada, né, uma empresa que está num trending para baixo, para uma mudança estrutural, eu acho muito difícil. Então, hoje, no mercado que a gente tem de volatilidade alta, é muito mais seguro você identificar por meio dos fundamentos. Então, quem são as empresas defensivas nesse sentido, olhar para o gráfico e falar quem que está em clara tendência de alta, e é ali que eu vou estar, Léo. Basicamente, vai em favor da onda, né? Surfa a onda. Tem algumas ondas espalhadas pelo oceano. O oceano como um todo tá paradão ou para baixo. Mas tem algumas ondas surgindo. Elas não são aos montes, mas existem. O negócio é identificá-las e partir. Gabriel, para a gente se despedir de você, BIF3, para muita gente de maneira contraintuitiva, e eu num primeiro momento achava que teria menos chance disso acontecer pelo abandono das projeções de futuro, BIF3 abriu em alta e está avançando 1,7%. Te surpreende também? Bom, Léo, de certa forma, você descontinuar um guidance não é muito transparente. O mercado ele começa a entender dessa forma de que a empresa está tendo dificuldade de ter previsibilidade nos seus resultados. Mas, ao mesmo tempo, como a gente comentou, né, BIF3 é uma empresa que tem fluxo de caixa em dólar. O preço do arroba do boi voltou bastante nas últimas semanas, então isso tirou uma pressão das margens da empresa. E assim, se a gente olhar até depois, né, Coutinho pode passar no gráfico das empresas de proteína, né, na JBS, na Marfrig, você vai olhar que elas estão com um trending maravilhoso, uma tendência de alta maravilhosa, e BIF ficou muito para trás, Léo. Então assim, eu acho que BIF, tendo, né, essa evolução desse cenário mais favorável para ela, então quer dizer, não vai comprimir sua margem porque o arroba do boi no Brasil não está subindo tanto e o dólar para cima, ela pode entrar numa tendência e fazer um catch-up com as outras empresas. Ela está muito barata, Léo, esse preço de tela aí não faz o menor sentido se você olhar para o que a empresa está gerando. Ou seja, aquela reação de curto prazo para um abandono de guidance não se sobrepôs
a noção de que está muito barata, muito escanteada e que tem fundamentos interessantes, por exemplo, uma receita que também é em dólar. Inclusive, máximo intradiário agora para BIF 3 sobe mais de 2%. Vamos para o gráfico, Coutinho? Vamos Vamos dar uma olhadinha em vamos BIF lá. 3. Você já visitou o gráfico uma vez, mas agora com esse contexto do Gabriel fica ainda melhor. Vamos lá, pessoal. Então, olha só. BIF, recordar e viver, 5,42, 5,99. O mais arrojado, falei para não fazer nada. O mais agressivo, pedi para comprar a mercado, na época 5,70. Então tá aqui, você tem um pivôzinho de alta desenhado. O ativo cota R$ 6,13. Sai do canal, pelo menos por enquanto, a 5,99 tendo a sua máxima. Então aqui, ó, sobe, corrige, sobe. Deve buscar 6,35. E se tudo der certo, o objetivo de BIF, R$ 7,00. 10 e 10. Recua, o Coutinho. Vamos ver. 2022. Quanto que é o patamar atual? Realmente, é a mínima quase histórica. né? Perdão. 2020. E 20. Que aí é o crash da pandemia. Né? 2020. E a partir de 2020 ela tá no mesmo patamar agora, 4 anos depois. 4 anos depois. Ok. E vamos dar uma olhada em JBS, por exemplo? JBS 3. Que tem outra cara, né? O Gabriel falou. Esse aqui, assim, ele já é trending up, ou seja, né, ele já saiu daquela região, porque assim, quando você olha para BIF, e BIF realmente o Gabriel é bem feliz na análise, de todos é o que eu tô em acumulação, eu tô na parte mais baixa do gráfico, montando uma figura de compra. Então BIF realmente eu acho que é um papel que tem que ser namorado. JBS, eu já tenho um papel trending up, eu já tenho um papel em canal de alta. Você tem aqui o envelopão, sobe, lateraliza, subiu, sobe, lateraliza, deve subir. O ativo cota 3,974. Objetivo de JBS S3, R$ 41,64. E o outro é... Minerva. 3. Minerva é... Minerva é BIF 3. É BIF 3, Minerva, JCL, Marfrig. Isso. MRFG3. Double clique nesse cara, vamos dar uma olhada. Marfrig também, ou seja, você nota, né? Quando você olha BIF, de novo, parte inferior do gráfico, região de acumulação, região de compra. Marfrig, trending up, ou seja, em tendência, assim como JBS S3. Marfrig tem um envelope, o mercado sobe, o mercado lateraliza, o mercado deve subir, deve retestar o no 8, o no 7, objetivo de Marfrig 2145. Ô Gabriel, tem uma coisa meio paradoxal, né? De um lado você tem o gráfico de Marfrig e JBS honrando aquelas premissas que você organizou para se montar posição. A tendência é de alta. Mas de outro lado, é BIF 3 que tem a maior assimetria disparado. O que a gente faz, hein? Olha, Léo, BIF 3 realmente tem uma assimetria muito grande. O que aconteceu ali foi exatamente esse call binário, né, da operação dela com a Marfrig, né? Então o mercado ele ficou muito em dúvida, né, se a empresa ia conseguir desempenhar, e aí eles não colocaram na BIF o mesmo fluxo de investimento das outras empresas, né? Por mais que a BIF continue performando bem, continue entregando resultado, basta ver ali os resultados da empresa e tudo mais. Eu acho assim, com essa dúvida indo embora, né, e as pressões para a margem da empresa nos resultados próximos, também dando uma aliviada com esse arroba do boi mais leve, eu vejo que tem tudo para fazer um catch-up ali, Léo. Eu acho que assim, a BIF 3 ela ficou muito para trás das outras, ela se beneficia desse cenário e parece aí ser a gente pode ver um rotation nesse setor de proteína, pelo menos no curto prazo, para essa empresa. Eu não duvido se isso acontecer, Léo. 10 e 13, faz sentido, né? Do tipo, as outras já andaram muito, deixa eu olhar para lá. Tem um último urgente aqui do painel Mover Pro que pode coincidir com a sua despedida, Gabriel. É a seguinte informação, atenção. Azevedo e Travassos, Petro Victory, assinam exclusividade para olhar ativos da Brava. Azevedo e Travassos e a Petro Victory assinam exclusividade para olhar ativos da Brava. A&T, que na verdade eu estou traduzindo aqui para o inglês, é apenas a sigla, né? AIT, ou seja, Azevedo e Travassos, e Petro Victory vão avaliar, por exemplo, o Polo Porto Carão e o Polo Barrinha, da Brava. São alguns dos highlights que vem no painel Mover Pro, você acessa em tc.com.br. A Brava contratou assessor financeiro para potenciais parcerias ou venda de ativos. Também fechou exclusividade com a Azevedo e Travassos e a Petro Victory para potencial venda de concessões lá no Rio Grande do Norte. Alguns dos highlights da cobertura corporativa que o painel Mover Pro entrega. A gente vai dar uma olhada na análise do Gabriel e depois vai para o gráfico de Brava Energia. Gabriel, esse é o seu destaque final, à vontade.
Bom, Léo, primeiro mandar um abraço para o Kleber, que está sempre no chat aí, gosta muito de Azevedo e Travassos, né? Ele já pediu para eu analisar ali no almoço de negócios e tudo mais. E é uma empresa que tem investido bastante na exploração do setor de óleo e gás, né? Acho que assim, olhar os ativos da Brava pode ser interessante nesse segundo momento aí que a Azevedo está olhando para entrar no setor de óleo e gás novamente e pode gerar aí um certo investimento da empresa que faça sentido, né? Mas, novamente, eu acho a Azevedo e Travassos um call bastante delicado para a gente olhar nisso, porque é uma empresa que está entrando nesse segmento, né? E ela pode aí ter que fazer um capex alto e qualquer empresa que faz capex no ambiente que a gente está hoje vai ser muito mal vista pelo mercado, porque você vai captar 18%, 20% ao ano e aí, não tem projeto que para de pé com esse custo de capital, Léo. Gabriel, sempre uma alegria ter você aqui, viu? Fico sempre feliz de conversar com você todo dia. Um super abraço. Amanhã a gente volta a se encontrar. Eu que agradeço, Léo, Coutinho, Diego, todo mundo aí. Até amanhã, pessoal. Valeu. Tamo junto. Coutinho, pega carona nessa notícia que nós trouxemos pra gente olhar pra Brava Energia, Brave 3. Brave 3, vamos lá. Chefibara Azevedo. Brave eu tinha falado que era manutenção, ok. Brave, a priori, ok, né? Ou seja, sobe, lateraliza. Então, assim, quem tá comprado continua graficamente falando bem comprado. O ativo, ele tem uma formação gráfica interessante. Me preocupa que ele lateraliza a 15 dias úteis. Então, eu tô 3 semanas com o ativo de lado. A figura, ela é uma figura de cunho altista, só que Brava não anda. Então, quem tá fora não entra, quem tá dentro, ok, na eventualidade de querer permanecer na manutenção. O ativo tem 0,53 de volta, o stop vai para casa de 0,80, tem que colocar o stop nesse cara, porque quando ele lateraliza demais, a tendência é que ele perca força. Rompendo 2,286, o objetivo desse cara é 2,756. Bom, e aí, meus amigos, ó, essa aqui é a manchete com a história, enquanto o Coutinho dá uma olhada lá em Azevedo e Travassos, né, que você tinha fibado. Brava Energia coloca à venda ativos onshore que eram da 3R, dizem fontes. Tá aqui, ó, a Brava colocou à venda alguns ativos onshore que pertenciam à antiga 3R Petróleo, mirando levantar recursos e simplificar a estrutura para focar nas operações mais rentáveis, disseram a Mover 3 fontes com conhecimento do assunto. Olha que fantástica a apuração da Mover, assinada aqui a matéria pelo Luciano Costa, que vocês conhecem aqui da nossa audiência. Nascida da incorporação da Enalta pela 3R, a Brava tem campos marítimos offshore e terrestres onshore, com as concessões de Complexo Potiguar e Complexo Recôncavo que eram da 3R. Então, aspas, já tem negociações em andamento, vão vender alguns ativos sim do legado da 3R onshore, para dar uma focada no que precisa mesmo, disse uma das fontes envolvidas que pediu anonimato para falar sobre a potencial transação. A expectativa da Brava é anunciar ao menos uma operação em breve para a conclusão da venda, ainda no primeiro TRI de 25, de acordo com a fonte. Bom, Azevedo e Travassos pode ser uma das principais personagens nesse desfazimento de alguns dos campos onshore por parte da Brava Energia. E o Coutinho dá uma olhada no gráfico, já está na tela. Estamos diante de uma recuperação relevante, não? O ativo sobe bem, olha só, saímos de 0,72, fomos a 1,17. Quando eu puxo o histórico desse cara, eu não tenho referência, então não posso falar que isso aqui é região de compra. E isso aqui é uma recuperação, não é uma figura de compra. Então fique atento, o ativo cota R$1,16. R$1,16 é venda para esse cara, é um ponto de venda. Então, assim, quem vem surfando esse upside de 0,72 a 1,17, deixa eu ver se eu consigo puxar rapidinho, ainda que não seja preciso. Você está falando de uma alta de 54%. Então, nada que 54% não seja bom aqui no bolso. Então, eventualmente, fique atento. O ativo deveria começar a cair abaixo de 1,16, tá? E, de novo, isso aqui não é uma figura de alta e eu não estou em região de compra. Então, assim, eu tenho uma boa probabilidade, que esse cara desça. O Samir da Silva Rosa. Eu ia falar, as pessoas podem perder dinheiro, mas não o bom humor, né? O Samir, que eu saiba, ganha bastante dinheiro, é um investidor bastante perspicaz, mas, além disso, mantém alto o bom humor. Ele disse assim: Banco do Brasil está mergulhando neste calor. Rapaz, Banco do Brasil ameaça perder os R$24. Por isso que é tão importante, ninguém nega que Banco do Brasil esteja barato.
mas é tão importante olhar para gráfico, para timing, para fluxo, enfim, para outras variáveis, para além dos fundamentos, para você calibrar o melhor momento de montagem de posição. Veja só diante do que estamos. E o Coutinho estava falando mais cedo, justamente que estávamos numa região perigosa, e como nós furamos essa linha laranja ontem, uma perda relevante ali de suporte, a tendência era que nós continuássemos nesta toada. É assim que estamos agora, né, Coutinho? Descendo 24,04, objetivo 23,40, esse suporte era um suporte relevante, né? Mas é aquilo, né? Nada que não esteja barato, que não possa estar mais barato. E é muito legal participar dessa discussão com 18 anos de mercado, né? Que eu nunca vi tanto analista fundamentalista entender que existem outras coisas como análise técnica que pode se complementar. Isso. Para que você tenha uma... mas não foi assim, não. Já tinha foi... um preconceito? Não, tinha um preconceito, não. Era uma coisa assim, era água e óleo. Não se água misturava. E óleo, sim. Eu participei já de inúmeras coisas no passado, que era assim, eu vou ouvir um fundamentalista, eu vou ouvir um técnico, e o que eles queriam ver era, assim, era a discórdia. Então, assim, é muito interessante ouvir hoje, principalmente o fundamentalista, porque o técnico sempre foi técnico, né? Mas o fundamentalista entender que existe um acoplamento na análise técnica para que o fundamentalista tome uma decisão melhor. Pô, que legal. E eu fico muito feliz porque é o conceito em que eu acredito. Você somar os saberes. Da mesma maneira que o conhecimento está espalhado pela sociedade, e quando você consegue juntar as peças, você tem uma visão muito mais holística. Fazendo uma analogia, você tem muito conhecimento espalhado pelo mercado. E excesso de informação também não é legal. Mas quando você consegue somar alguns preceitos da análise fundamentalista com fluxo, com gráfico, por exemplo, via Fibonacci, etc., você vai ter mais recursos para tomar uma decisão melhor. No limite, é a nossa missão aqui todo dia. E eu queria comemorar junto com vocês um prestígio enorme pelo qual a Mover passou. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Dê uma olhada, essa imagem que eu estou compartilhando, ela é de um relatório do BTG Pactual. Estão vendo aqui, ó? Morning Fuel, etc. Aí, ó, se eu coloco aqui, vejam só. Mover, TC's News Agency, Enveja, reported that Brava is considering the sale of some of its onshore assets. Ou seja, a Mover, que é a agência de notícias do TC, e a revista Veja reportaram que a Brava considera a venda de alguns dos seus ativos onshore. Pô, que legal, relatório do BTG citando o trabalho da Mover aqui, muito bacana de prestigiar, nos enche de orgulho. Parabéns ao super time de Luciano Costa, Gabriel Ponte e do glorioso Luca Boni, que está com o pé para cima em Dubai. Senhoras e senhores, às 10h22, para onde nós vamos, hein? Adoleta. Kelly Key, só você para trazer leveza para um dólar a 6,18. Vai rolar Beto Carreiro só, Coutinho. Eu acho que a Fiboninha... Esquece o fim de ano na Disney. A Fiboninha vai ficar triste. Eu vou falar pra Fiboninha, falei, filha, vamos deixar isso aí mais pra frente. E eu tenho certeza que ela, como filha compreensiva de um pai amoroso, a Fiboninha vai falar, tá bom, papai, vamos deixar pro ano que vem. Hoje ela tá com o Ernesto, amanhã eu quero ouvi-la. Amanhã nós vamos trazer a Fiboninha, mas eu tenho certeza que ela vai receber bem a notícia. Bom, então explica pra ela no gráfico por que o papai não vai poder comprar tanto dólar. Vai lá, R$6,177, 0,30% de avanço. Que coisa, Coutinho. Olha só, pessoal, esse aqui de novo, né? Esse aqui é o... Vamos chamar esse aqui do Fibo do BC, tá? Então tá lá. Mercado sobe, mercado corrige, pianinho no 6,11, mercado sobe. Mercado agora tangencia o 172, ou seja, deve dar uma oscilada em função de ser uma zona de rompimento. Objetivo do dólar, R$6,190, e aí agora ele vai pegar fibos mais longos em azul, fibos mais curtos em laranja. Então, 6,190, próximo objetivo, R$6,228, próximo objetivo. 10h23. Bom, e o panorama das Blue Chips nos mostra o seguinte: Ambev está subindo 2, B3 está no 0,0, Banco do Brasil acabou de zerar a queda, está no 0,0, Bradesco cai 0,25, Itaú está no 0,0, Santander também no 0,0. Os bancos buscando estabilidade. Quarteto de Ferro, CSN cai 0,30. Que mais aqui, ó? Gerdau sobe 0,30. Uzi Minas cai quase 2%, chama a atenção. Vale está no 0,0.
Aí quando a gente parte para a Eletrobras, queda de 0,25% em média para a Elet 3 e Elet 6. E Embraer, olha aí a toada, ó. Se você quer ver, só dá uma passeada no gráfico de Embraer. Se você olhar para o gráfico de Embraer, o gráfico de Embraer vai te dizer o quê? Tendência de alta. R$ 57,00 é o que a gente tem. O papel vai subindo 2,5%. Olha lá, ó. Que espetáculo. É um sobe e lateraliza na busca por a confirmação ou pela confirmação do envelope de alta. Vai pro gráfico de VEG, por favor, Coutinho. VEG tá subindo, pessoal, 1,20%. É o Flight to Quality. Quem tá aqui tá ouvindo isso desde cedo, olha lá, sobe e lateraliza. Tendência de confirmação para o envelope de alta. São dois papéis que vão subindo neste dia difícil. Aí você tem Magalu caindo 1,5%, Petrobras subindo em média 0,5%, Suzano avançando 0,7%. Leilão. Se você passear pelo gráfico de Suzano, Coutinho, imagino que a gente vai ver a mesma coisa de VEG, de Embraer, também uma tendência de alta, embora com o envelope um pouquinho mais feio aí, né, para confirmação. Mas tendência de alta, pivôzinho longo, envelopezinho no curto. Automob está em leilão, o Diego me passa. Automob que ontem debutou na Bolsa Brasileira e brilhou, né? Subiu mais de 100%. O Diego fala com a gente. Quase 180% Quase de alta 180. ontem. E hoje continua essa alta de 29,79% a 61 centavos o preço de Amob 3. No leilão aqui, neste leilão, a variação teórica está apontando para mais uma continuidade dessa alta em 1,64%. Ok, obrigado ao Diego. A Mob tá aí. Você tá tendo que ir pro gráfico de 4 minutos pra tentar alguma coisa. Se eu for no coisa. diário, só tem 2 candles. E aí, Coutinho? F-Bável? Sem problema nenhum. Ó, mínima, máxima. Objetivo de Amob 0,61 bateu. Objetivos de Amob 0,66. Objetivo final 0,75. Já dá pra dar uma... Já dá pra dar uma fibada, não tem problema nenhum. Você não perde tempo, né? Que isso, meu filho. Aqui, quem sabe faz ao vivo. E o Guto Cerávulo faz ao vivo ou não? Guto, cadê o Gutão? 10h26. Estamos atrasados. Tem que chamar Aliás, nós ele. estamos ferrados hoje. Quer ver, Guto? Rapaz, ô Leozinho, bota a arte da agenda aí. A gente teve a ata do Copom, 10 horas a reunião de líderes para acompanhar. Veja o que vai acontecer às 10h30. Vendas no varejo, é depois do Guto. Leilão do Tesouro hoje, bem importante. Produção industrial às 11h15. Meio-dia, os estoques das empresas lá nos Estados Unidos, e o índice NAB do mercado imobiliário. Às 2h, a Câmara tem votação da reforma tributária, a previsão. 18h30, os estoques de petróleo EPI, e às 8h50, a balança comercial. Só estamos exibindo a arte da agenda agora, tá certo, porque também sabia que a concentração se daria a partir das 10h30, mas nós não tivemos tempo hábil para endereçar a tamanha correria aqui. Guto, é o seu primeiro destaque, depois nós vamos para os Estados Unidos e voltaremos com você. Welcome to the jungle, Guto, bem-vindo. Bom dia, aô, tiro, porrada e bomba, vambora. Seguinte, acabei de ouvir o call aqui do Gabriel Junqueira falando de bife que tava barato. Eu tinha selecionado também um outro papel, tô vendo como é que tá a volatilidade, né? Com o mercado começando agora, são 10h26, 10h27, melhorando, tá? Então, bife. Vamos lá, galera, dá pra entrar em bife sim. Tô com medo de entrar no mercado, meter a cara. Galera, compra ação, compra put, entra travado, tá? Vamos lá, bife, Maria 610, strike 6,10 para 17/1, tá? Então a gente tá falando de 20 dias úteis, olha só, volatilidade tá com um spreadzinho melhorando, ó, 22 com 26, cara, dá para pagar aqui, ó, tentar pegar uns 25 centavos, vamos tentar botar aqui 36 de vol. Tá muito grande esse spread, deixa eu apagar aqui, não tá deixando entrar aqui os 36, agora sim, 36, 24 centavos, perda máxima, tá? 3% para carregar essa operação, ou seja, compra bife, fundamento legal, o Coutinho falou que já tá começando, né, a dar uma arrancada para dar aquele drive para cima, entra travadinho, igual a gente fez com B3, compra ação, compra put, perda máxima 3%, vai participar de uma ação boa pro fundamento e protegido. 3%. Até a próxima entrada. Vamos lá. Valeu, Guto Cerávulo. Ó, Guto, você vai sair da floresta, você vai lá para os Estados Unidos, e depois você vai voltar para a floresta, tudo no 0800, na faixa. Vamos lá, porque agora vem vendas no varejo. E vendas no varejo vão dar um termômetro importante para a gente pensar o pré-mercado americano.
No momento em que, da porta para dentro, o dólar aqui vai subindo 0,35, ameaçando os 6,18. Que beleza. A curva de juros pedindo prêmio. Máxima intradiária pro dólar, hein? R$6,182. Você ri, né, Coutinho? R$6,182. Coutinho tem todo o patrimônio dolarizado. E o Ibovespa vai zerando os ganhos. Meu Deus do céu, bicho. Esse filme de terror pra quem tá comprado. Quanto mais você narra, juros pra cima, dólar pra cima, bolsa perdendo fôlego, juros pra cima, dólar pra cima. Não, já começou com a sexta-feira adiantada na quinta, né? A sexta-feira 13 adiantada na quinta semana passada. Tá continuando. A toada é a mesma, o roteiro é o mesmo. Me ajuda. Você que ajuda? Você, presidente, que ajuda. Às 10h30, temos o dado. Vendas no varejo nos Estados Unidos. A gente pausa um pouco a dinâmica doméstica e vai para internacional. Diego Kerber. E sai mais forte que o esperado, Léo. 0,7% de avanço nas vendas no varejo no mês de novembro. Se esperava 0,5% de alta, tendo vindo de 0,4%. Portanto, foi uma aceleração um pouco maior que o mercado antecipava, Léo. Obrigado ao Diego, a reação é imediata na curva de juros americana. Veja que nós temos mais pedidos de prêmio, yields de 2 a 4,27%, de 10 a 4,41%, mas sendo proporcional, não dá para falar que é um grande diferencial ou uma grande diferença em comparação com o nosso overview. Nós já estávamos flagrando a curva mais ou menos nesta região, desde aquela fotografia da inflação ao produtor mais salgada, associada a uma inflação ao consumidor que sugeriu dificuldade para a pressão continuar se acomodando, nós temos uma curva reprecificada nos Estados Unidos, ela segue esse curso. O VIX já ultrapassa os 15 pontos e aqui vem uma zona de alerta. Esses 15 pontos do VIX contratam dois comentários. O primeiro, há um compasso de espera antes da decisão de juros de amanhã. O segundo, 15 pontos é o começo da região que sugere um pouco mais de calma, de serenidade para se tomar risco, tá? 15 pontos ainda é um patamar muito saudável, amigos. Não vamos soar alarmista não, nem mensageiro do apocalipse. Mas é o começo do jogo, do gestor que olha e fala, não, bom, deixa eu rever aqui como é que tá a parada. Quando a gente fala do VIX em 20 pontos ou mais, aí o bicho realmente começa a pegar. Então estamos longe desse patamar. O VIX, para chegar nos 20 pontos, teria que subir, deixa eu fazer um cálculo rápido aqui, 30%. 30%, 30% a 33% para chegar em 20 pontos. Então, assim, é muita deterioração de cenário. Estamos longe de um apertar de botão no sentido de venda, de sair, de zerar posições. Mas não deixa de ser uma mudança no VIX que estava na faixa dos 13 e retomou a faixa dos 15. Amanhã tem decisão de juros nos Estados Unidos. 7 magníficas. Olha só. Tesla subindo 2,6%, Amazon 0,25% de queda, Meta está no 0 a 0, Google subindo 0,30%, Nvidia está caindo 1,7%, novas atualizações dão conta de que o Estado chinês continua indo para cima de Nvidia, porque supostamente a empresa infringiu algumas das condutas de atuação monopolista, ou seja, por alegação de antimonopólio, o Estado chinês está partindo para cima de Nvidia e promete aumentar o cerco. Apple está caindo 0,30, Microsoft 0,20. O Diego Kerber encerra aqui a nossa leitura americana de olho nos índices acionários. Todos eles ainda para baixo, tá, Léo? 0,43% de recuo para o Dow Jones Futuro, 0,34% de queda para o S&P Futuro, o Nasdaq Futuro tem recuo de 0,22%, enquanto a gente olha também para o Russell 2000, que nesse instante recua 0,45%. Ok, obrigado ao nosso Diego. Temos 10 horas com 33 minutos, vamos nos despedir do Guto e depois temos muitos assuntos a tratar, seja do dólar e do índice aqui na Bolsa, seja dos pedidos da audiência na sua discoteca do Coutinho. Vamos lá, Guto, cuidado com a mordida, hein? Vambora, olha lá, pessoal. Ontem fiz chat, né, com a equipe de fundamentos, muitos clientes perguntando, né, aqui dentro do nosso chat interno do TC sobre Cosan. E assim, Fernando Marques falou, o próprio Massa falou que pô, a empresa tá barata, só que é o seguinte, cara, tá barato e pode ficar muito mais barato. Né? Olha só, é queda livre. Cosan parece que pulou de bug jump, tá? Olha só, tava a 12,27 há exatamente, pessoal, 25 pregões atrás, caiu 30%, tá? Então, olha só, meu, pulou de bug jump. É o seguinte,
Dá para pegar a faca caindo? Dá para fazer uma compra estrutural? Sim, dá. Vamos lá. Quer comprar para carregar, o cara que é mais fundamentalista, tem um pouco de calma, não quer viver da especulação. Vamos para uma operação aqui interessante. Estou tentando trazer para vocês empresas boas, que estão baratas e fazendo operações, tá? Capital protegido. Quando eu falo capital protegido, é protegido mesmo, tá? Vamos lá, olha só. Eu estou falando da Cosan Rato 100. Prazo. Mês 6. Eu estou falando em 24 pregões, né? Ela estava a 12 pratas e agora ela está custando a 8. Olha só, você compra uma put, tá? De strike 10,05 aqui na paridade, pegando a volatilidade aí de 36%. Como que você vai casar isso? Tá? Isso aqui não é todo mundo vai chegar, vai achar que vai achar a liquidez de maneira fácil, mas não. Isso aqui por paridade você consegue casar sim. Tá? A forma correta. Liga para sua corretora, você vai fazer um combo. Tá? Você vai comprar Cosan e você vai precificar usando o algoritmo. Tá? Você vai apregoar a compra, tá, da put na paridade. O que você tem que fazer? Compra ação, a ordem que você tem que dar. Você vai dar a ordem comprando a ação e comprando a put, tá, pelo preço do strike 10,05. Você entra protegido. Guto, eu não perco dinheiro? Não, tá? Porque se continuar caindo, você vai exercer seu direito a 10,05. Pô, Guto, então eu vou operar e não tem perda. É claro que tem perda. Você pode pegar essa grana e colocar na renda fixa, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é custo de oportunidade. Mas quem está na bolsa já sabe que o custo de oportunidade ele existe. Então, tá aí uma maneira, tá, de entrar na bolsa protegido, tranquilo, pegando uma ação de excelente fundamento, tá longe de quebrar, longe, tá? Entra no protegidão, tranquilão, garotão. Se der errado, beleza, é o custo de oportunidade. Beleza? Fico por aqui. Galera, é faca na caveira, dinheiro na carteira. Um beijo no coração. Chicote neles. Vamos que vamos. Às 10h36, Guto Cerávulo trazendo mais contexto para a gente pensar as oportunidades da Bolsa direto da Central TC Investimentos. Olha, meus amigos, a discoteca do Coutinho hoje, ela abre os seus trabalhos tentando trazer leveza para um dia pesado. Olha, não lembro a última vez que nós narramos isso aqui, você lembra? Eu não lembro, tão magro assim, não lembro. Faz muito tempo. Faz tempo, mas você lembra de já ter narrado alguma coisa assim? Eu não lembro. Alguns, não sei se todos os títulos com oferta tão baixa, mas nesse nível já teve alguns títulos que venderam assim. Agora, generalizado? Todos eles, eu não lembro. Eu não lembro, honestamente eu não lembro. Amigos, o leilão do Tesouro na ponta da oferta foi apenas constrangedor. Dê uma olhada na tela. Foram 50 mil NTNBs para 27, 50 mil NTNBs para 32, mesma quantia para NTNB de 45 e para as LFTs de 27 e 30. É muito pouca oferta de título. É basicamente o Tesouro falando, eu não tenho condição de me financiar. As condições para eu me financiar são muito adversas. Eu não vou emitir muito título, não. Porque o mercado vai puxar na taxa, pode aguardar essa taxa média até o final do nosso programa. Vai ser a taxa gigante. E o Tesouro sabe que se emite muito, vai aumentar demais o prejuízo dele na condução da dívida pública. Que cenário horroroso, senhoras e senhores. E cabe a você do outro lado caçar as oportunidades, você vai ter sempre o nosso suporte para isso, e pensar na melhor alocação de recursos. A renda fixa está aí também, para você equilibrar o portfólio diante de taxas que são históricas, a gente já pode dizer isso. Por falar nisso, vamos com um recado, aproveitando a forte audiência, mais de 2.000 pessoas nos prestigiando, praticamente 2.200 pessoas nos prestigiando. Você não pode ficar de fora da Super Live do TC, que vai acontecer nesta quinta-feira e com um objetivo: organizar para você as principais ações com vistas a 2025. É isso mesmo, olha lá, ó. Super Live, o que você precisa saber sobre ações em 2025. Tem Buca, tem Kevin, tem Massa, tem o Lindinho, ó, Coutinho vai estar nessa, tem o Patrick, tem quem mais? O Frango tá ali também. Meu, é muita gente, são todos os contribuidores. O Guto também vai estar lá, exatamente. O Fernando Marcos, tô vendo ali também. Coutinho, você tá lá atrás, hein, Coutinho?
Não, isso é inadmissível. O quê? Você tinha que estar em primeiro plano. Não, isso eu aí. fico de Não. backup. Vamos mandar refazer essa arte. Ó, dia 19, quinta-feira, às 18h30, coladinho no Tarde TC News. QR Code tá aí, amigos. É simples, ó. Pegou o celular, grudou ali no QR Code. Não precisa grudar, eu tô sendo poético. Não vai ser literalmente, né? Às vezes o Ainda vai tomar maestro processo. tá ouvindo, vai lá, gruda. Não precisa grudar. Você enquadra o QR Code com a câmera do seu celular e se inscreve, marca a sua presença e já marca na sua agenda. Coladinho, como dizia o Gugu Liberato ao falar do Silvio Santos, não é? Coladinho no domingo, não é? Ele viu o programa Silvio Santos, então. Coladinho no Tarde TC News, Gabriel Medina vai passar o bastão para a super live do TC. É no dia 19, é quinta-feira, é às 18h30. Muito bem, senhoras e senhores. E agora, hein? Para onde eu vou? Tô só dando uma olhada aqui se não pintou mais nenhum urgente. Se eu posso passar a palavra aqui tranquilo pro glorioso Diego e Tá você. assustado, meu? Não, assustado, eu diria atento, né? Mas eu tô assustado sim, com o patamar da curva, com o patamar do dólar e o que isso contrata pra dívida pública, eu tô assustado sim. Não sei onde é que nós vamos parar, cara. Vai ser difícil. 2025 vai ser um ano. Dobrando a aposta. É a live, pessoal. Essa live aí vai ser, se eu não me engano, a gente tá projetando, tá? Mas assim, vou dar um spoiler aqui. Vai ser mais de 1 hora de live. Ela tá divididinha nos aspectos que a gente vai querer cobrir, entendeu? E vai estar lá, desde o macro até o micro, por região, por ativo, por instrumento, pro mercado. Assim, realmente vocês têm que estar lá. Vai ser assim, um divisor de águas para vocês pelo menos entenderem e se situarem para ver como é que a gente vai começar 2025 junto. Se prepare! A gente vai se preparar para as coisas que o governo... A gente vai tentar antecipar, né, as possíveis coisas que o governo vai fazer e como a gente consegue obter algum tipo de benefício nessa situação. Muito bem. 10 horas com 41 minutos. Coutinho, a discoteca tá pegando fogo hoje, hein? Tá Nós já tivemos 2 sucessos aqui. Vou narrar para vocês. Quais sucessos foram esses? Nós tivemos One, Wake Me Up Before You Go Go, George Michael. E agora, Love It, Lady Marmalade. Você não pode cantar. Por quê? Dá uma olhadinha no refrão dessa música traduzida para o português. Fale mais perto do microfone. Melhor não. Essa definitivamente. Não, melhor não, pula. Bora, toca o pau aí. Vambora lá. Presta Vamos atenção. pro mercado. Presta atenção. Você tem que falar pro microfone. Quando você sai do microfone, entra o presidente. E te convoca a voltar pro microfone. Presidente Léo Pinheiro. Presidente Léo Pinheiro. Eleito com todos os votos. Vamos lá, Coutinho, na discoteca aqui, você abre os trabalhos falando do dólar. O dólar virou completamente. O dólar virou. Deixou de subir 0,30 para cair 0,02. Então vamos lá. E estamos investigando no paralelo o que está acontecendo. Vamos lá, Coutinho. Bom, graficamente falando, a priori, pelo menos pela moldagem do candle, você não tem nenhuma figura dissonante, tá? O dólar bateu no 172 e não conseguiu romper. O dólar recua. Esse FIBO aqui, a gente pode refibar ele sem problema nenhum. Vocês querem saber até onde o dólar vai? O dólar vai descer até R$ 6,134. Essa é a figura que eu tenho agora. Boa, Coutinho. Bora lá então com os pedidos da audiência. É o seguinte, ó, tem algumas perguntas que já chegaram aqui desde até mais cedo. Teve algumas pessoas que perguntaram do minério de ferro, pedindo para você fibar o minério de ferro em específico. O contrato que a gente acompanha aqui é geralmente o FEF2, que é de Singapura. Qual que é o ticker? FE? FEF2. Exclamação? Isso. Será que é esse cara aqui? SG... Isso, esse mesmo. Então bora lá. $104,05? Esse Isso. cara? Então vamos lá. Vamos dar um zoomzão, vamos ver o gráfico. O ativo tá lateralizado em região intermediária. Eu não tô nem na parte de baixo, nem na parte de cima. Se eu for desenhar algo, eu eventualmente poderia desenhar um envelope de alta, sobe, lateraliza, sobe, que me gera uma dissonância. Por quê? Porque esta região é uma região de venda. Então, assim, fica difícil falar se este cara sobe e aí o seu objetivo passa a ser $114, ou se este cara lateraliza, um gráfico muito semelhante a esse, que aí eu vou me colocar um pouco na frente, é o gráfico de NVIDIA. Isso aqui é NVIDIA atrasado.
e aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um topo mais baixo, vai romper fundo e vai começar a cair. Graficamente, nesta situação, fica difícil falar se esse cara sobe ou desce. Eu precisaria de um pouquinho mais de candles. Ao som de Alphaville, Sounds of Like a Melody. Vamos seguir aqui com a nossa discoteca do Coutinho e pedidos da audiência. Muita gente tá pedindo a Mob 3, a gente já deu aquela fibada, mas como a gente tá no gráfico de 4 minutos, pode ser que tenha mudado alguma coisa, né, Coutinho? Então dá aquela segunda fibada, o pedido de muita gente aqui no nosso chat do YouTube, Ruvotril, de ouvir comentando sobre isso, também aqui no nosso WhatsApp. Também teve o DDD 28, Marcos Ladeira, perguntando de Amob 3. E o pedido anterior, né, do Minério de Ferro foi de muita gente. A pergunta específica que eu peguei foi do Pacífico Júnior. Bora lá, Coutinho. Ativo cota 0,70 em leilão. O ativo sobe 16,39%, 0,70, 0,75 é o ponto máximo deste movimento, não tenho figura gráfica. Então quem está comprado, logicamente tem um pouco histórico, então tudo fica mais difícil. Mas, se você quiser uma referência, 0,75 é a máxima desse movimento. Perfeito, Coutinho. Mais pedidos aqui da nossa audiência. Agora dando uma olhada em Tesla. É o pedido do nosso ouvinte de DDD 15, o Anderson Leandro. Ele tá querendo saber, poderia analisar Tesla em um ponto de entrada? Obrigado. Não há de quê, viu, grande Anderson Leandro. Vamos lá, Coutinho, dá uma olhada em Tesla. Vamos lá, Anderson. Tesla cota $463, a máxima projetada 447. O que eu faço? Eu tô na minha última figura, eu não tenho mais figura para poder fibar. O que eu faço nessa hora? Eu pego e eu dou um passo atrás. Então Tesla, eu vou tentar achar agora um novo ponto. Tesla para mim já tem um ponto de venda, ou seja, Tesla, a gente entrou lá atrás do 211, o ativo desde então só sobe. O ativo continua subindo, 447 é inferior ao meu ponto máximo, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara, vou jogar ele para cá, e vou pegar esse cara e vou jogar ele para cá. Então Tesla agora, olhando para frente, manutenção, próximos pontos de recuo, além do 447 que eu já falei, 478, e se tudo dá certo, 552. Boa, Coutinho. Ó, vamos dar uma olhada em Brave 3 agora, enquanto ouvimos aí ao fundo M. Stewart, Knock on Wood. Vamos dar uma olhada então em Brave 3, que tem um noticiário também pra gente repercutir, que a gente repercutiu até um pouco mais cedo. Bora lá então, Brave 3, pra vocês. O ativo tá lateralizado, cota 2122, sem alteração gráfica significativa. O ativo ele é um ativo de manutenção de compra. Quem tá comprado, tá bem comprado. A figura gráfica ela é uma figura benéfica para compra. De novo, me preocupa o excesso de lateralização, são 3 semanas ativo lateralizado. O ativo deveria romper 2286, objetivo 2756, o ativo tem 50 centavos de vol, então o stop loss está na casa de 80 centavos. Boa, esse foi o pedido do Rivotril também, ele tinha comentado sobre este assunto, outras pessoas também tinham falado. Bora com mais pedidos agora no nosso WhatsApp novamente, DDD 14, o Leandro, ele tá olhando para a Companhia Brasileira de Alumínio, mais conhecida como Cebav 3. Bora dar uma olhada então nesta companhia, Cebav 3 na tela do Coutinho. E aí, tava querendo formar um envelope de alta, né, Coutinho? E aí, o que aconteceu? Aí ele pegou, perdeu esse envelope. Nota que, primeiro de tudo, né, Cebav tá dentro de um canal, então prevalece o canal sempre. O que a gente faz é dar uma forçadinha de amizade e começar a traçar figuras dentro de um canal cuja probabilidade de dar errado é maior em função disso. Então, olha só, o ativo cota R$ 5,70, o ativo deveria corrigir, o FIBO correto é esse aqui, o ativo deveria corrigir a 5,33. Essa operação que eu vou passar, ela é a operação de Minerva, BIF 3. O mais conservador não faz nada, o mais arrojado só com uma compra em 5,33. Boa, Coutinho. Bora lá então, seguindo com mais pedidos da nossa audiência. Olha só, quem tá mandando mensagem aqui pra nós também, DDD 62, é o Gabriel Macedo, também no nosso WhatsApp. Ele tá querendo saber de SUSB 3. Ele tá perguntando pra você o seguinte, Coutinho. Pode mostrar no Profit como ajustar o gráfico de uma empresa na DataX, como é o caso de hoje de SUSB 3? Na verdade, funciona assim, o meu entendimento do Profit Chart, né? Eu deixo aqui em exibir, então lado esquerdo, menu exibir, lá em cima você desce. Financeiro, Ctrl J, Ctrl K.
dividendos, juros e bonificações, splits e agrupamentos. Então, o que eu faço, né? Primeiro, eu sempre opero com gráfico ajustado, essa é a minha leitura. Tem gente que opera com gráfico sem ajuste, você tem nas movimentações dos ativos aqueles gaps, né? Então ele vai gapando e tem gente que prefere operar com gráfico com valores originais. Quando você opera do jeito que eu tô, a Nelogica, aqui no caso, ou seja, né, a empresa fornecedora, ela ajusta os dados para trás. Então, no Profit, você vai no menu Exibir e aí você escolhe se você quer operar, né, no D+1, ou seja, uma vez que você tem o pagamento do provento e o ajuste, você escolhe aqui com Ctrl+J, Ctrl+K, se você quer ou não operar com gráfico ajustado ou com o gráfico natural. Boa, Coutinho. Ó, o Torresmo Milanesa, ele tá querendo saber de FESA 4, então famosa Ferbasa. Tá olhando pro papel, quer saber qual é a fibada que você pode fazer no papel, Coutinho. Olha só, FESA tá ruim, né? Assim, o ativo ele vem de uma longa baixa, o ativo lateraliza desde junho 24, o ativo tem a sua máxima nunca rompida, sua máxima é R$ 9,04, e aí ele simplesmente tem um movimento praticamente errático dentro desse canal. Se você olhar o curto prazo, ok, sobe, lateraliza. Então, assim, vamos lá. Quer fazer uma compra? Essa compra a gente vai rotular como uma compra especulativa, tá? Mesmo quem tá fora querendo entrar ou quem tá dentro já posicionado na eventual manutenção do ativo. Então, você tem aqui fundo você tem um envelope de alta você tem um outro envelope de alta. Não é a melhor figura, então vou deixá-la como uma operação especulativa. Boa para os comprados, duas figuras gráficas de cunho altista, eventualmente ok. Objetivo 904. Muito bem, Marcelo Coutinho, 10h51, Alex Martins está voltando em instantes, a gente está ouvindo Gonna Make You Sweat, antes teve Friday Night Hit Disco e Knock on Wood. 9 minutinhos para as 11 da manhã, meu parceiro, fecha com o dólar e o índice, que dia o de hoje, mais um, hein, Coutinho? Mais um, graças a Deus, vamos lá. Índice do seu lado esquerdo, o índice entre indas e vindas, o índice sobe, tá com 0,60% de alta, é uma alta discreta, abaixo do 124.405, que é o nosso corte, ou seja, estando abaixo, faz a manutenção baixista, dentro do canal de baixo, ou seja, de novo, qualquer alta dentro deste mercado, para mim, vai ser sempre uma leve correção e o mercado sempre baixista. Então, atento aí quem está comprado no índice, o índice ele é baixista, você está na contramão. Dólar, para terminar, o dólar entre idas e vindas, o dólar fica mais bonito no gráfico de 4 minutos, né? Então, o dólar está aqui, né? Entre indas e vindas de FIBOS, os FIBOS em si não relevantes, mas os três destaques aqui do Banco Central, esse último no dia de hoje já foi ultrapassado, o dólar inclusive rompe a sua máxima dentro da região de relevância, monta aqui um pivôzinho de alta, o dólar cota R$ 6,161, próximo objetivo do dólar, aí você pode pegar o curto e o longo, R$ 6,233. Muito bem, Coutinho, um abraço e até amanhã. Tá bom, lindão? Abraço pra você, tchau, Diego, pessoal, um bom dia pra vocês, fiquem com Deus, precisando da gente, a gente tá por aqui. Tchau, tchau. Um abraço pra você também, viu, meu querido? Fica bravo não, tá? Ontem você ficou muito bravo comigo. Não pode ficar bravo com o Coutinho. Calma, cocada. Tchau, Coutinho.